Após 100 milhões de anos de cultivo isolado, Shufeng, embora não tenha tido muitos avanços em seu nível de cultivo, alcançou a imortalidade com seu corpo. No entanto, no momento em que ele saiu da montanha, ficou completamente perplexo. O motivo? Seus 3 discípulos se tornaram figuras que abalaram o mundo. A primeira discípula se tornou uma imperatriz, liderando miríades de cultivadores e organizando um elaborado ritual de sacrifício. O segundo discípulo é um notório assassino sedento de sangue, que fará qualquer coisa por dinheiro, com as mãos manchadas de sangue. A terceira discípula é uma déspota, que pode controlar milhares de marionetes com um simples movimento de dedo. Shufeng, após centenas de anos de isolamento, também ficou chocado ao descobrir que seu nome se espalhou por todo o continente, e ele se tornou o soberano do caminho demoníaco, temido por todos. Vamos acompanhar juntos esta história. Numa noite de lua cheia e brilhante, numa floresta isolada, uma jovem gravemente ferida enxuga com a mão o sangue fresco que escorre de sua boca. Ao lado dela, sua Shimei está soluçando. Elas pertencem à seita da Flor Branca. A Shiji se chama Pai Ching-er, e a Shimei, Pai Chao-ho. Embora os ferimentos não sejam graves, elas estão exaustas de tanto fugir, e agora, o grupo de homens vestidos de preto as alcançou. Temo que desta vez, a chance de sobrevivência seja pequena. Uma mulher liderando o grupo de preto diz: Humph, depois de ofender a imperatriz, ainda querem fugir? Cometeram um crime tão grande, deveriam se entregar obedientemente. Xiao Xiao espreita para fora e grita: que crime tão grande! Que bobagem! Nós participamos do grande evento da seita Uji, vimos vocês usando rituais para homenagear os céus e a terra para venerar uma pessoa, e eu só perguntei por curiosidade, e vocês nos perseguem assim. A seita Uji considera a vida humana como lixo? Vocês são claramente uma seita demoníaca herege. A mulher de cabelo roxo estreita os olhos e questiona: apenas perguntou por curiosidade? Vocês sabem que a pessoa sobre quem perguntaram é o Shifu da imperatriz? As 2 irmãs da seita da Flor Branca ficam surpresas, chocadas e atordoadas. O Shifu da imperatriz? Será que... Exatamente! É o lendário soberano do caminho demoníaco. Ele não é apenas o Shifu da imperatriz, mas também o Shifu do venerável ancestral antigo do sul. Além disso, o rei assassino Shura da cidade Wangzi também recebeu seus ensinamentos. Vocês ousam culpar o soberano do caminho demoníaco, serão punidas pelos céus. A imperatriz já foi generosa o suficiente para não massacrar sua seita. Saibam disso na próxima vida, e se não sabem, fechem a boca e escutem. Enquanto fala, ela desembainha sua espada e ataca as 2 garotas da seita da Flor Branca. A Shiji se apressa em proteger sua irmã mais nova e pede que ela fuja. De repente, uma estranha visão aparece no céu. De dentro das nuvens, um raio atinge diretamente o meio do grupo que estava prestes a brigar, jogando-os para longe. Ching-er pergunta surpresa: ué, o que aconteceu? A terra tremeu? Além disso, a mulher de cabelo roxo olha para o céu. Descobre que um vórtice extremamente forte apareceu acima do pico da montanha, e ainda há raios caindo incessantemente. Rajadas de vento de nível 8, nível 9, o mar agitado violentamente, a visibilidade é de apenas 4 a 10 quilômetros. Do centro do vórtice, de repente aparece um homem estranho, ninguém mais. Este é Ye Chen, o mestre da seita Xuanji após sair do isolamento. Ye Chen sente seu corpo, um pouco decepcionado porque seu nível de cultivo não teve um avanço. 100 anos de isolamento, mas o reino ainda é o mesmo. Mas parece que o corpo físico ascendeu ao nível sagrado. Ye Chen agora pode ser considerado imortal. Já que saí do isolamento, devo testar o golpe para ver o quão poderoso ele é, não é? Ele acena com a mão e dispara um golpe. O mar se abriu, e pedras e terra voaram para todos os lados, pegando aquela galera desprevenida. Sem saber que tinha gente por perto, Ye Chen mandou bala para todo lado, destruindo o chão e a área em volta. A galera lá também se machucou feio. Por um golpe de sorte, as 2 discípulas da seita da Flor Branca saíram ilesas. Isso fez a mina de cabelo roxo achar que o mestre que estava atacando era do lado oposto, e ela soltou: droga! O inimigo tem um mestre nos ajudando. Temos que avisar o líder da seita. Retirada geral. Depois de testar o golpe, Ye Chen sentiu que o poder era bom. O poder de um corpo que alcançou o nível de santo realmente não é brincadeira. Ouvindo vozes por perto, ele finalmente se tocou. Percebendo que tinha 2 minas sentadas no meio dos escombros, Ye Chen se assustou. Será que tinha gente na montanha quando eu testei o golpe? Ferrou. Será que eu machuquei alguém? Olhando para a cara delas, ele pensou: lascou-se, tenho que confirmar isso agora.
Ye Chen voou rapidinho até as duas irmãs. Pai Xiaohu ficou com medo ao vê-lo. Irmã, aquele cara tá vindo pra cá? Ainda não acostumado com o poder novo do corpo em nível de santo, Ye Chen pousou com força, quebrando o chão e criando uma onda de choque gigante, quase arremessando as duas garotas para longe. Uma montanha que estava imponente ao lado, depois de sofrer o choque, também quebrou ao meio. Depois de ouvir a história das duas garotas, Ye Chen entendeu a situação. Então vocês só fizeram uma pergunta e já estão sendo caçadas pela Seita do Infinito? As duas concordaram freneticamente com a cabeça. Seita do Infinito, hein? Esse nome até que é legal, quase tão bom quanto o nome da minha seita do Mistério Profundo. E esse título de imperatriz que vocês falaram também é bem apelão, mas, mesmo sendo apelão, não pode cometer erros de linguagem e sair matando gente à toa. Se a discípula Luan Yan Er estivesse lá, com certeza não deixaria isso acontecer. Pai Xiaohu concordou. Sênior é realmente um mestre. Os discípulos do Senhor devem ser pessoas de muita moral, não é, irmã? Pai Tinger gaguejou ao ouvir o nome Luan Yan Er. Ye Chen virou e foi embora. Beleza, se vocês estão bem, não vou ficar mais aqui. Se virem aí, tenho coisas para fazer. Até mais. Terminado de falar, ele pulou no ar e voou com o vento. Pai Xiaohu olhou com admiração. Uau, um mestre, que mestre incrível! Sumiu em um piscar de olhos. Um dia a gente também pode ser forte assim, né, irmã? Pai Ting-er já estava tremendo de medo, incapaz de controlar o corpo, e caiu de joelhos, murmurando. Luan Yan Er. O discípulo dele falou Luan Yan Er. Pai Xiaohu, você esqueceu? A imperatriz que está caçando a gente se chama Luan Yan Er. Ye Chen estava voando e pensando como seus discípulos devem ter crescido. Mas ele não fazia ideia de que era o soberano demônio supremo da lenda. Ye Chen relembrou vagamente uma memória de mais de 100 anos atrás. Naquela época, ele havia acabado de aniquilar todos os inimigos sozinho, e decidiu se afastar do mundo para cultivar. Luan Yan Er, que ainda era uma garotinha na época, ao saber que seu mestre ia entrar em reclusão, perguntou tristemente, Mestre, você realmente vai nos abandonar para entrar em reclusão sozinho? Ye Chen sorriu e afagou a cabeça dela. Fique tranquila, eu já eliminei todos os traidores. Daqui a 100 anos, ninguém mais ousará invadir nossa seita Xuanji. Vocês não precisam se preocupar. Luan Yan Er, com os olhos cheios de lágrimas, soluçou. Mestre, não vá. Esta discípula não quer que o senhor vá a lugar nenhum. Ye Chen gritou com uma voz severa. Que absurdo, eu passei minhas técnicas para que vocês pudessem viver em paz. Mas seu mestre não pode ficar aqui para protegê-los para sempre, entenderam? A partir de hoje, todos na seita Xuanji devem se dedicar ao treinamento. Eu lhes dou uma missão. Durante os 100 anos em que estarei em reclusão, vocês devem reerguer a seita. Ele ainda estava perdido na cena de 100 anos atrás, sem notar que tudo ao seu redor havia mudado completamente. De volta ao presente, Ye Chen voava em direção a uma cidade murada. Enquanto voava, ele observava a paisagem abaixo, sentindo-se satisfeito. Em apenas 100 anos, a montanha espiritual da seita já restaurou suas veias espirituais. Que interessante, vou descer para dar uma olhada. Quando Ye Chen pousou, todos ao redor olharam para ele apavorados. Por onde ele passava, todos os olhares se voltavam para ele, e ninguém conseguia esconder o medo. Ye Chen ficou surpreso. Será que eu sou bonito demais? Ele olhou para as casas e ruas, vendo que até a área fora da seita estava tão próspera, e assentiu. Nada mal, nada mal. Deixar meus discípulos treinarem por conta própria foi mesmo uma decisão brilhante. De repente uma barraca chamou a atenção de Ye Chen. Era uma barraca especializada em vender estatuetas de madeira. Ele não imaginava que ainda vendiam esse tipo de coisa. Aproximando-se e pegando uma estatueta, ele sentiu uma onda de nostalgia. Antigamente só vendiam um machado assassino de 1000 milhas e pílulas do corpo explosivo. Parece que a vida hoje em dia melhorou bastante. De repente ele olhou atentamente para a estatueta e percebeu algo. Ué, por que o rosto desta estatueta me parece tão familiar? Ele então perguntou ao dono. Chefe, posso perguntar uma coisa? Esta estatueta foi feita com base em qual grande divindade? O dono da barraca, ao ver o rosto de Ye Chen empalideceu, começou a guardar tudo apressadamente e a fechar a barraca. Meu negócio é humilde, nobre senhor, por favor, seja misericordioso. Os deuses estão observando de cima, arrependa-se enquanto há tempo. Ye Chen ficou confuso. O que está acontecendo? Por que o dono da barraca de repente surtou como se tivesse visto um fantasma? Ouvindo as palavras do dono, ele inclinou a cabeça para trás e olhou para cima, e de repente, descobriu uma estátua gigantesca que ainda por cima, era muito parecida com ele. O estranho é que na estátua estavam gravados os caracteres da seita Wuji.
Este lugar não deveria ser a seita Xuanji? Ele se perguntou. De repente, Ye Chen se lembrou das palavras da garotinha de mais cedo. Será que esta seita Wuji é na verdade? Antes que pudesse terminar o raciocínio, um sujeito se aproximou com um grupo de mulheres, acusando-o. Este bandido se vestiu de propósito como a estátua divina, saqueou uma loja e ficou se exibindo por aí, fazendo o povo bom se trancar em casa com medo. Uma mulher deu um passo à frente e gritou: Como ousa ser tão arrogante em plena luz do dia? Seu ladrão desgraçado, por que não se apressa em morrer? Xu Feng ficou de boca aberta. Que foi? Eu tô vestindo minhas roupas? Qual a pira? Eu que ia perguntar para vocês, que história é essa dessa estátua? E cadê a seita Xuanji? Antes que ele terminasse de falar, o bando de garotas já avançou com correntes vermelhas para cercá-lo. Elas rapidamente usaram a formação da corrente dourada, Qin Suozhen, e jogaram as correntes para prender Xu Feng. Xu Feng, vendo isso, só pôde suspirar. Essas correntinhas não vão me segurar, né? Ele se mexeu levemente e quebrou o controle facilmente. Calma, gente, me deixem explicar. As garotas, vendo isso, ficaram assustadas. O quê? A formação da corrente dourada de Sua Majestade foi quebrada em um piscar de olhos. Só Sua Majestade consegue quebrar essa formação, será que ele é? Como se entendessem, elas fizeram um sinal e começaram a tirar a roupa ali mesmo, revelando 2 caixas de leite tamanho família. Para ter uma ideia do quão grande estimem com os olhos porque nesse nível é difícil de medir. HI. Xu Feng, em pânico, cobriu os olhos com as mãos. Esses truquezinhos, essa arte da sedução não funciona comigo. Por favor, se comportem. Mas na verdade as garotas não estavam tirando a roupa, mas sim trocando para uniformes brancos. Depois, elas pegaram lança-confetes e começaram a atirar para dar as boas-vindas, formaram 2 fileiras organizadas e curvaram-se. Boas-vindas ao venerável Xu Feng de volta à seita Wuji. Xu Feng ainda estava confuso. Ué, o que está acontecendo? As garotas se aproximaram e o guiaram gentilmente de volta ao pavilhão da observação das estrelas. Você é o venerável Xu Feng que fundou a formação da corrente dourada, certo? Sim, mas Xu Feng não conseguiu terminar de falar. Outra garota interrompeu. Por favor, volte conosco ao pavilhão da observação das estrelas, Sua Majestade está esperando por você lá. Xu Feng ficou confuso. Sua Majestade? Quem? Por que está me esperando? O que vocês querem dizer com isso? É exatamente o que parece. Fique tranquilo, quando chegar lá, você vai entender tudo. Então, Xu Feng foi levado ao salão principal do pavilhão da observação das estrelas. No centro, atrás de uma cortina vermelha, havia alguém sentado. A pessoa lá dentro disse: Você é quem quebrou a formação da corrente dourada? Xu Feng respondeu: Exato. Eu sou Xu Feng, o mestre da seita Xuanji. Vim aqui para pedir explicações, por que minha seita? Antes que ele terminasse de falar, de dentro da cortina, uma garota voou para fora. Era a imperatriz, Luan Yanner. Ela estava radiante. 100 anos se passaram, e finalmente este discípulo pôde encontrá-lo. Mestre, Yanner sentiu muito a sua falta. Xu Feng ficou extremamente surpreso. A pirralha chorona Luan Yanner? Como cresceu tanto? Espera, me solta primeiro. Luan Yanner não cedeu e continuou agarrada a ele. De jeito nenhum. Não foi fácil para nós esperarmos você sair do isolamento. Dessa vez, não importa o que aconteça, não vou deixar você ir embora. Mesmo que morramos, vamos ser enterrados juntos. Voltando à história, Luan Yanner de repente senta em cima de Ye Chen, deixando-o em pânico. Que é isso? Não diga besteiras. Primeiro, sai de cima de mim. Luan Yanner sorri, abrindo a gola da roupa do Shifu. Chegamos a este ponto, e você ainda se faz de bobo? Que maldade odiosa, mas isso só deixa Luan Yanner mais feliz. Ela levanta as 2 mãos para o céu, executando a técnica secreta formação de 9 transformações da ruptura da porta, e imediatamente usa os pedaços de tecido para amarrar Ye Chen com força, controlando-o completamente. Ye Chen fica atônito. Essa é a formação de 9 transformações da ruptura da porta, o último movimento que ensinei para Luan Yanner antes de entrar em reclusão. Ela realmente é Luan Yanner? Luan Yanner sorri alegremente. Shifu, nestes anos, Luan Yanner dominou todas as artes que você ensinou. Sua discípula seguiu seus ensinamentos antes de sua reclusão, cultivando diligentemente apenas para esperar o dia de hoje.
Luan Yan move levemente seu dedo, puxando o pedaço de tecido que está enrolado no pescoço do Shifu para mais perto. Depois de hoje, o afeto entre nós pode se aprofundar ainda mais. Luan Yan se levanta, pega uma adaga dourada e continua. Mas antes disso, Shifu deve dar a Luan Yan uma pequena garantia. Eu sei que você é muito excelente, mas seu corpo não é indestrutível como o aço diamante. Contanto que eu corte essas pernas, você não poderá ir a lugar nenhum. Ye Chen fica surpreso. Espere, isso é realmente necessário? Luan Yan ri baixinho. Não tenha medo, apenas sinta um pouco de dor, e depois seremos felizes para sempre. Um raio de luz brilha quando a lâmina toca a perna de Ye Chen, mas é absolutamente incapaz de cortar, até faíscas voam. Luan Yan está chocada. Por que não corta? Esta é uma faca extremamente afiada, feita de materiais preciosos. Deve ser que estou usando pouca força. Ela imediatamente segura a faca com as duas mãos, erguendo-a bem alto. Haha, agora vou fazer isso de verdade. Ye Chen fala calmamente. Não parar até atingir seu objetivo. Essa é realmente a maneira de Luan Yan fazer as coisas. Minha discípula está progredindo tão bem como seu Shifu não poderia progredir também. Ele acena com a mão, disparando diretamente uma enorme torrente de fogo essencial, queimando todas as amarras. Todas as amarras, mesmo as mais firmes, diante da vastidão do tempo, gradualmente desaparecem. Mas Luan Yan no coração de Ye Chen é para sempre a única. Ye Chen, que tentou parecer imponente por menos de 5 segundos, imediatamente revela uma expressão tola. Um motivo? Porque ele atacou com muita força, esquecendo de controlar a força, fazendo com que as roupas de Luan Yan pegassem fogo. Depois de ouvir as palavras de Ye Chen, Luan Yan de repente fica triste e pergunta: Shifu realmente pensa assim? Mas Ye Chen, com a mente completamente perdida na beleza encantadora dela, não consegue ouvir mais uma palavra. Essa cena o deixa tão chocado que ele até cospe sangue pelo nariz. Cobrindo os olhos e disfarçando. É verdade, Shifu não está mentindo. Vá trocar de roupa rápido. Luan Yan fica furiosa. Seu mentiroso. Você continua dizendo que 100 anos no mar a aspiração não muda, mas uma promessa entre nós não é nem mencionada. Você se esqueceu de tudo. Ye Chen se assusta e rapidamente vasculha suas memórias. Lembrando do evento de 100 anos atrás, quando ele ainda ensinava artes arcanas para Luan Yan. Naquela época, por negligência, ele acidentalmente destruiu as vestes dela, como agora. Luan Yan soluçou. Shifu, você me enganou. Disse que essa formação não podia ser quebrada, mas eu ainda me machuquei. Ye Chen imediatamente a consolou. Quem disse isso? Força é a verdadeira beleza. Luan Yan ainda é jovem, mesmo que tenha repelido o urso negro demoníaco, como não poderia ser linda? Por que a deusa misteriosa dos 9 céus se preocuparia em não se casar? Luan Yan ouviu isso e se emocionou. Shifu, você realmente quer ficar comigo para sempre? Ye Chen falou sério, eu já te enganei alguma vez? Já prometi. Shifu ficará para sempre com Luan Yan. Os dois selaram a promessa com um juramento de mindinho, mas Luan Yan não ouviu claramente o final da frase, apenas se lembrou da parte. Shifu ficará para sempre com Luan Yan. Ye Chen se lembrou de tudo, abraçou Luan Yan. Luan Yan nunca mudou, foi o Shifu quem chegou tarde. Luan Yan fez beicinho, olhando para Ye Chen, e então se jogou em seus braços. Shifu, por que só voltou agora? Depois disso ela contou tudo o que aconteceu nos últimos 100 anos. Depois de ouvir a história, Ye Chen finalmente entendeu. Então é assim. Não é à toa que você teve que mudar o nome da seita para escapar da perseguição dos remanescentes. Foi realmente difícil, mas contanto que o Shifu volte, tudo pode ser resolvido. Luan Yan hesitou. Se o Shifu voltou, então a promessa que me fez ainda vale? Ye Chen, pensando que ela estava se referindo à promessa de ficar na seita para sempre, a tranquilizou. Fique tranquila. Shifu não vai voltar atrás na palavra. Luan Yan ficou surpresa, seu rosto corando. Ué, o Shifu concordou mesmo? Isso não é um pedido de casamento? Ye Chen respondeu alegremente que o importante é cumprir a palavra, ele como homem de palavra faz o que promete. Luan Yan ficou animada. Se o Shifu cumpriu a promessa, a discípula escolherá imediatamente um dia auspicioso para realizar a cerimônia de casamento. Mas Ye Chen pensou que ela estava falando sobre reunir todos na seita, então também concordou em escolher um bom dia. De repente alguém chegou para relatar.
Vossa Majestade, os batedores do Esquadrão da Beleza Radiante descobriram que o livro celestial despertou, e as grandes seitas estão todas se dirigindo para a cidade do livro celestial. Ye Chen lembrou-se de repente. Livro celestial? Será que antes de entrar em meditação esqueci de levá-lo comigo? Luan Yan imediatamente retomou sua expressão solene ordenando: o livro celestial é originalmente um objeto da nossa seita. Agora que Ye Chen retornou, naturalmente o livro celestial também deve voltar para as nossas mãos. Que se espalhe a ordem por todo o continente, este livro celestial eu mesma irei buscar. Ye Chen rapidamente interrompeu. Espere, deixe-me ir buscar. Seu rosto estava cheio de preocupação, como se temesse que o segredo do livro celestial fosse revelado. Será que ele contém o Manual do Girassol? Naquela época, a atmosfera na cidade do livro celestial era incrivelmente animada. Um mensageiro corria com um jornal nas mãos, gritando a plenos pulmões: Extra! Extra! O prazo de 3 anos terminou, a batalha para definir o mestre do livro celestial recomeçou. A seita Ting Chao entrou na disputa, decidida a vencer. Os cultivadores ao redor comentavam agitados. A batalha centenária pela maestria do livro celestial, será que hoje ela finalmente terá um ponto final? Ou terminará com mais perguntas e surpresas? Um mensageiro se aproximou de Ye Chen. Este cultivador, você precisa de um jornal do livro celestial? Ye Chen sorriu. Obrigado, não preciso. Observando ao redor, Ye Chen suspirou. Esta cidade do livro celestial é na verdade a cidade Lulin de 100 anos atrás. A mudança foi grande demais, em apenas um século, e já está irreconhecível. Não consigo nem encontrar mais as ruas antigas. De repente o grou de papel no bolso se manifestou. A voz de Luan Yan ressoou. Com Luan Yan em mãos, não precisa se preocupar em percorrer o continente. Por favor, vire à direita na estrada. Ye Chen sorriu levemente. Yan, você disse que há alguém aqui para me dar suporte. Eu só vim pegar minhas coisas, não preciso que ninguém me receba, certo? O grou de papel respondeu. Tudo bem, mas para explicar melhor, durante o tempo em que você esteve em reclusão, o livro celestial foi temporariamente armazenado nesta cidade, causando muitas disputas. A seita Yuan-Ti na época era pequena e não conseguia recuperar o livro celestial. Yan usou um plano dentro de um plano, divulgando a existência do livro celestial por todo o mundo, fazendo com que os cultivadores competissem, a fim de desviar a atenção de nossa seita e registrar os bandidos que competem pelo livro celestial. Ye Chen surpreso, usar a própria cabeça como isca, a mente de Yan é realmente meticulosa. Yan realmente cresceu. Já chegamos ao local necessário, a pessoa de suporte está logo à frente, e há também uma carta deixada para trás. O grou de papel continuou. O Yan ainda tem mais instruções? Mestre, não precisa pensar muito. A pessoa de suporte é um disfarce da época da seita Yuan-Ti, o sinal secreto de boas-vindas não mudou, pode ficar tranquilo em fazer a entrega. Ye Chen satisfeito. Você ainda é meticulosa, obrigada pelo seu trabalho. O grou de papel continuou. Além disso, mestre, depois de recuperar o livro celestial, deve retornar imediatamente, entendeu? E mais, lá fora não pode olhar para outras garotas. Só de pensar nisso, esta discípula já não aguenta, estou muito furiosa. Depois de falar, o grou brilhou e se transformou em cinzas. Ye Chen sorriu amargamente. Realmente uma criança que pensa demais. Onde o mestre teria tempo para isso? De repente, Ye Chen notou uma vidente. Ela está sentada comendo macarrão. Ele adivinhou. Talvez essa pessoa seja a pessoa de suporte. Ye Chen aproximou-se para cumprimentar. Com licença, posso perguntar o nome e sobrenome de Vossa Excelência? A vidente levantou os olhos para olhar. Quem imaginaria que encontraria um cliente jovem e forte, com um rosto bonito com sua natureza de amar rapazes que nem reencarnando acaba, a vidente imediatamente largou a tigela de macarrão que estava comendo, e rapidamente puxou a placa do taoísta adivinho. Ela rapidamente se apresentou. Este humilde é Tchau Tchau, o povo do mundo me chama de pequena adivinha celestial. Este humilde inepto entende um pouco da técnica de dedução do céu e da terra, posso ajudar com pedidos de destino ou previsões de futuro. De repente, Tchau Tchau cobriu a boca e sussurrou. Também tenho o serviço de encontrar objetos perdidos. Ye Chen pensou, encontrar objetos perdidos? Com certeza é o livro celestial. Ela é a pessoa que Yan arranjou. Para ter certeza,
Ele juntou as mãos e disse em voz baixa: "O Rei Celestial cobre a terra." Olhando para essa expressão, é certo que nosso jovem mestre encontrou a pessoa errada. Tchau tchau pasma. Você é idiota? Bom, certo. Oh caramba. Então a frase, você é idiota, Dou, é a resposta certa. Errei feio. Tchau tchau não é a pessoa de suporte, apenas respondeu a senha por acidente. Tchau tchau, acenou com a mão. Vá embora, não atrapalhe meu trabalho. Ela pensou consigo mesma, outro idiota, que desperdício ser tão bonito. Ye Chen pensou que ela era muito profissional, usando uma tática de recuar para avançar, me sondando. Ele respondeu, não somos do mesmo grupo, não há por que se intrometer. Você não precisa se preocupar tanto. Tchau tchau bateu na mesa. Qual é? Que intimidade é essa? Quem você está chamando de idiota? Se está doente, vá para a clínica. Não fique aqui fazendo bagunça. Ye Chen pôs a mão no ombro de Tchau Tchau e a empurrou para sentar. Abriu o jogo? Eu realmente vim procurar algo que perdi. De repente Tchau Tchau sentiu uma sensação estranha dentro de si. Seu corpo ficou em chamas. Sua pílula interna que esteve calma por anos, tornou-se selvagem. Não tem como estar errado. Essa pessoa é o seu parceiro de cultivo predestinado. Ye Chen ficou surpreso. Por que você está com essa cara? Ele demonstrou preocupação, pois ainda pensava que ela era alguém de Yan-Er, tratando-a com cortesia. Pequena Tchau de repente agarrou a mão de Ye Chen, colocando-a em seu próprio peito. Isso, Rei Celestial, Tigre Terrestre, eu sou a boba. Eu esperei por você por tanto tempo. Você veio procurar algo que perdeu, certo? Eu te levarei, não podemos atrasar. Por favor, venha por aqui. Mal Ye Chen tinha sido arrastado pela moça, de repente uma pessoa enfiou a cabeça para espiar. Ué, a ordem secreta da Imperatriz não era para eu esperar aqui? Onde está o pessoal dela? Na grande assembleia do Tianshu, a atmosfera estava extremamente agitada. O Tianshu estava colocado no palco, 2 mestres famosos estavam lutando entre si, os espectadores comentavam, caraca, que ele é o líder da seita Ting Tiao, Wei Tianreng. A força dele não pode ser subestimada. Será que o Tianshu vai ser roubado por ele? Tchau Tchau levou Ye Chen até o local da assembleia. Ye Chen ficou surpreso. Nossa, por que tem tanta gente assim? É claro, veja se o que você precisa encontrar não está no palco. Tchau Tchau respondeu. Este cultivador, vejo que sua força não é comum, você provavelmente veio por causa do Tianshu, certo? Diz a lenda que quem conseguir o Tianshu terá todo o continente. Jovens heróis, quem não quer se tornar um soberano de uma região? Mas para despertar o Tianshu, além de uma grande oportunidade predestinada, ainda é preciso da aprovação do Lorde da cidade Tianshu. É por isso que no palco, a luta não para. Ela continuou. Mas, pelo que vejo, você e o líder da seita Ting Tiao não ficam muito atrás um do outro. Se você quiser pegar o Tianshu, eu posso te ajudar uma vez, contanto que você faça cultivo em dupla comigo. Ao se virar, Tchau Tchau não viu Ye Chen em lugar nenhum. De repente, todos ficaram agitados. Algo voou para fora, olhem rápido para frente, alguém subiu no palco. Acontece que Ye Chen já havia voado para o palco. Tchau Tchau, preocupada. O que você pretende fazer? Com sua força atual, você não consegue desafiar o Wei Tianreng, nem o Lorde da cidade Jiang Zichen. Os dois estavam lutando quando, de repente, descobriram que alguém estava prestes a roubar o Tianshu e imediatamente pararam de lutar, avançando para atacar Ye Chen. Ye Chen pretendia aproveitar que ainda não havia causado grande comoção, pegar o livro rapidamente e ir embora, mas de repente, um grito alto de xingamento ecoou. Safado descarado! Quer aproveitar o caos para roubar o meu pêssego? Você está procurando a morte? Tchau Tchau, com medo, sem ousar olhar, imediatamente cobriu os olhos com as mãos. Ferrou. Para falar sobre o poderoso que estava avançando para socar Ye Chen neste momento, precisamos voltar 100 anos no tempo. Após a queda da seita Xuanji, o continente Kandyuan mergulhou em guerras civis por toda parte. O portão Tingxiao, antes fraco, de repente viu surgir um gênio sem igual. Ele dominava técnicas de cultivo e artes marciais, sendo invencível sob os céus. Este gênio era Wei Tianzhong. Wei Tianzhong, furioso, avançou para atacar Ye Chen. Cai fora logo. Ele não conseguiu conter sua fúria, lançando diretamente seu golpe final, as 5 formas do punho gélido. Dizem que é um punho de gelo, mas criou uma grande explosão como chamas. Na verdade, ele fez isso para matar a galinha para assustar o macaco, exibindo seu poder. Lá embaixo no palco, Kiao pensou, dessa vez, ferrou. Wei Tianzhong é um mesquinho, esse moleque deu azar de topar com ele. Preciso salvá-lo rápido. No palco, o ai de Ye Chen soou,
deixando Wei Qianyong pasmo. Ye Chen não ficou bravo nem um pouco, mas sorriu alegremente. Esse tipo de saudação está na moda agora? Wei Qianyong se perguntou. Ele conseguiu bloquear um soco meu? Afinal, quem é esse pirralho? Um oponente atrás disse. Wei Qianyong, não me culpe por não avisar. Os cultivadores que vêm disputar o livro celestial não são qualquer um. Aconselho você a ir com tudo, senão, na velhice, será difícil se aguentar. Wei Qianyong sorriu. Hahaha. Quer que eu use toda a minha força? Então, temo que você vai acabar encontrando o mensageiro do submundo. Ele elevou sua energia, canalizou o Qi para as mãos, e então avançou direto para Ye Chen, executando a segunda forma do Punho do Sul, grande anel estelar, socando-o diretamente. Ye Chen desviou com facilidade. Nada mal, conseguiu bloquear a segunda forma do meu punho gélido. Jovens como você têm muito futuro. Wei Qianyong continuou. Deixe-me contar mais uma coisa boa. O punho gélido que este velho criou não usa apenas socos. Enquanto falava, ele deu uma joelhada em Ye Chen, mandando-o pelos ares. A plateia lá embaixo ficou chocada. O quê? Wei Qianyong evoluiu o punho gélido de novo? Antes era só técnica de punho. Ye Chen, mesmo levando uma joelhada poderosíssima, não sofreu um arranhão e manteve a mesma expressão calma. Ele pensou. Este grande encontro do livro celestial é como um torneio de artes marciais. Será que eu deveria me adaptar aos costumes, participar da luta e pegar o livro celestial? E, de quebra, elevar a reputação da seita. Enquanto estava imerso em pensamentos, Wei Qianyong já havia pulado para cima e se aproximado. Ele inflou as bochechas e arregalou os olhos com as duas mãos cruzadas. E então usou os punhos e os pés para atacar com tudo e jogar Ye Chen no chão. No entanto, Ye Chen aterrissou sem cair. A única coisa foi que seus pés afundaram no chão. Tchê, este palco é realmente um pouco apertado. Meus sapatos não estragaram, né? Ele murmurou. Wei Qianyong ainda não tinha perdoado Ye Chen. Ele desceu do ar com uma velocidade assustadora, usando a primeira forma do Punho do Sul. Um pico destrói picos, e pressionou diretamente a cabeça de Ye Chen para afundar no chão. Por você ter tido a coragem de subir ao palco, este velho te dará mais uma forma, para te mandar para o paraíso. Qianyong ergueu a perna, executando a primeira forma do Punho do Sul, fluxo contínuo, e chutou com força Ye Chen. O chão ao redor tremeu violentamente, poeira e pedras voaram pelo céu. Terminando, Qianyong recuou, calmo e satisfeito. Hahaha, Zicheng, desta vez ninguém mais vai nos atrapalhar. Vamos conversar sobre o livro celestial. Zhang Zicheng assentiu, mas então em pânico. Qianyong, cuidado com as costas. Wei Qianyong se virou e viu Ye Chen correndo para dar um soco nele. Mas Ye Chen apenas sorriu e, em vez de socar, deu um leve peteleco na testa dele. Este leve peteleco chegou a afundar a testa dele, fazendo Wei Qianyong voar para longe. Qianyong estava caído nos escombros, sem forças para resistir. Ye Chen disse calmamente: obrigado pela lição. O livro celestial eu levo agora. Todos que testemunharam o momento ficaram confusos. Que situação é essa? Um peteleco derrotou o Wei Qianyong? Quem é esse cara, afinal? Ele pegar o livro celestial é mais que merecido. Wei Qianyong abriu os olhos e encarou Cheng Tzu-cheng, gritando: Cheng Tzu-cheng, vai ficar assistindo ao show até quando? Não se esqueça do que você me implorou. Só a seita Ting Tiao pode te ajudar. Tzu-cheng sorriu friamente. Haha, velho. Wei, é tão difícil admitir que você é inferior aos outros? Essas palavras irritaram Qianrong. Na mente dele, ecoou uma voz de memórias antigas, inferior aos outros. Wei Qianyong, você entende? Inferior aos outros? É você. É porque você é inferior que seus entes queridos morreram. Seus olhos estavam vermelhos de raiva, com veias saltando. Wei Qianyong enlouqueceu, pegou uma pérola do caos primordial e a engoliu. Seu poder aumentou drasticamente, parecendo um demônio. Nuvens escuras se acumularam no céu, tornando-o sombrio. Um grande vórtice apareceu acima da cabeça de Wei Qianyong. As pessoas começaram a murmurar: vai chover? Que chato, eu ainda queria ver o livro celestial. Cheng Tzu-cheng entrou em pânico. Wei Qianyong, você está louco? Para impedir o ataque, Tzu-cheng rapidamente usou sua energia interna para criar um escudo protetor. As pessoas ao redor comentaram: meu Deus, olhem! Cheng Tzu-cheng também está usando seus poderes, será que ele vai lutar também? O grande encontro do livro celestial deste ano está realmente emocionante, mas eles não sabiam do desastre que estava por vir. No céu, pontos de luz apareceram por toda parte.
Muitas pessoas, sem saber de nada, estavam admirando-os com alegria. Um deles caiu na área de uma mulher, brilhou e explodiu. Todos correram em pânico, e a mulher também correu, segurando o peito. Xiao Xiao não foi diferente. Enquanto corria, ela xingava baixinho. Velho idiota do Wei Tianheng. No fim das contas, ele usou a pérola do caos primordial para invocar o raio celestial aqui. Em no máximo o tempo de um incenso, 100 milhas ao redor serão queimadas até virar terra seca. Aquele pirralho, ele definitivamente está acabado. Ye Chen, neste momento, limpou o sangue do rosto, mas não era sangue dele, mas de Cheng Tzu-Chen. Ele pegou o raio celestial que estava grudado nele e o removeu suavemente. Raio celestial? É um pouco problemático, sim. Não é verdade, Cheng Tzu-Chen? Cheng Tzu-Chen estava atordoado, extremamente chocado. A ação aparentemente simples de Ye Chen o fez questionar sua existência. O que quer dizer com, não é verdade? Isso é raio celestial. Apenas um leve toque já me fez perder a pele. Mas esse pirralho só precisou dar um peteleco para se livrar dele. Ye Chen segurou a ponta da camisa, arrependido. Ai, a ponta da camisa queimou. Deixa pra lá, não é grande coisa. O importante é cortar o mal pela raiz. Ele olhou para cima, para a enorme pérola do caos primordial no céu. Ela estava atraindo raios celestiais que atingiam o solo sem parar. Por acaso, eu também queria testar este corpo um pouco. Ele estava prestes a atacar e destruir a pérola do caos primordial, quando de repente algo grande e redondo voou direto para o seu rosto. Era Xiao Xiao. Ela trouxe o salva-vidas para te salvar. Ela correu e o abraçou com força. Não. Você não pode morrer aqui. Por que você está bancando o herói à toa? No final, ainda precisei vir te salvar. Talvez o raio celestial não possa matá-lo. Mas a asfixia por causa desses peitões gigantes é real, pessoal. Xiao Xiao usou seu corpo para proteger Ye Chen. Ye Chen suspirou, olhou para cima e ficou pasmo. Isso é salvar mesmo? Isso é salvar mesmo, céus? É realmente problemático. Xiao Xiao rapidamente pegou um talismã de teletransporte da sua manga e, com um gesto rápido, colou-o diretamente na testa de Ye Chen. Ele, confuso. Por acaso eu sou um zumbi para você colar um talismã na minha testa? Xiao Xiao avisou. Não se mexa. Este é um talismã de teletransporte de uso único, e só me restam 3. Por mais valioso que seja o livro celestial, não se compara à vida e ao dinheiro. Enquanto falava, ela colou outro talismã de teletransporte em si mesma, mas, infelizmente, foi atingido por um raio celestial e queimou completamente. Droga! O talismã queimou, não dá mais para escapar! Ela fechou os olhos, entregando-se ao destino. Ye Chen removeu o talismã de teletransporte da testa, abraçou Xiao Xiao, repreendendo-a. Você é mesmo idiota. Quem mandou me salvar? Quem pediu? De repente, um raio celestial extremamente forte atingiu os dois em cheio, causando uma explosão de tremer a terra. Wei Tianheng, de pé no alto, olhando para baixo e ouvindo os gritos de socorro vindos de baixo, sentiu uma alegria imensa. Ele riu alto. Haha! Acabou. Eu posso controlar os raios celestiais, o livro celestial será meu. Vocês não passam de meros inferiores. Enquanto ria triunfante, uma pedra voou de baixo e o atingiu na cabeça. Wei Tianheng arregalou os olhos olhando para baixo para ver quem ousou tanto. De dentro da nuvem de poeira, Ye Chen e Xiao Xiao apareceram, ilesos apesar de terem sido atingidos diretamente pelo raio celestial. Ye Chen disse calmamente, Wei Tianheng, você realmente tem alguma habilidade, pode invocar o raio celestial. Nem todo mundo consegue fazer isso. Era isso que você queria? Xiao Xiao já havia desmaiado após suportar o poder da explosão, mas graças à proteção de Ye Chen, não ficou gravemente ferida. Apenas suas roupas foram destruídas, e seus óculos se perderam. Ye Chen olhou para cima e continuou. Você consegue ouvir os gritos de sofrimento dessas pessoas? Apenas por um livro celestial? Tratar a vida humana como lixo, será que vale a pena? Wei Tianheng, obviamente, não se deixou convencer facilmente. Ele gritou furiosamente. Os vencedores viram reis, os perdedores viram bandidos. Quem arrisca ganha, quem não arrisca não petisca. Pessoas que vivem falando de moral como vocês geralmente vivem como porcos. Cale a boca. Enquanto falava, ele fez um selo com as mãos, invocando o raio celestial para atacar Ye Chen. Mas antes que o raio celestial pudesse ser lançado, ele já havia recebido um soco de Ye Chen direto na fuça. Certo, eu também não preciso mais te pregar sermões, disse Ye Chen. Então ele socou a cara de Wei Tianheng sem parar, fazendo dentes voarem para todo lado. Nesse ritmo, o AD aqui acha que ele já perdeu a dentadura toda. Eu vou te mostrar que o livro celestial sempre foi meu. Ele pegou o livro celestial,
anunciando claramente. Transmitindo sua energia verdadeira para o livro celestial, ele imediatamente emitiu uma luz dourada brilhante, quebrando o selo e se transformando em um pergaminho de cerca de 100 metros de comprimento. Os espíritos do livro celestial voaram para fora, brincando com Ye Chen como animais espirituais que reencontram seu mestre após um longo tempo. Ye Chen acariciou-os, sorrindo. Meus velhos amigos, quanto tempo! Preciso da ajuda de vocês. Ele segurou o livro celestial, realizando movimentos mágicos, liberando energia espiritual verde que se espalhou por todos os lados. Essa energia espiritual caiu, curando os ferimentos dos cultivadores abaixo. Pernas quebradas se curaram, e o braço de Tianreng, que havia sido decepado, se regenerou como novo. Nossa, minha perna está curada! Será que isso é uma bênção dos céus? Os cultivadores exclamaram em choque. Wei Tianreng foi derrotado? Aquele jovem é quem obteve o livro celestial? Quem será ele para ser tão foda? Ye Chen desceu do alto, parecendo incrivelmente arrogante. Chao Chao também estava sendo curada pela energia espiritual. Ye Chen olhou para os 2 pêssegos divinos no corpo dela, perplexo. Que droga, por que ela ainda não acordou? Será que o coração dela parou? Ao ver os 2 pêssegos super grandes e monstruosos, Ye Chen inconscientemente estendeu a mão, querendo verificar, mas então pensou. Melhor não pensar besteira. Preciso salvar a pessoa primeiro. Afinal, ela é alguém de Luan Yan. Ele enfiou a mão na fenda entre os 2 pêssegos para sentir o batimento cardíaco. Se bem me lembro, o coração fica do lado esquerdo, mas não sinto nenhum batimento. Chao Chao estava ciente de todas as ações de Ye Chen, e pensou consigo mesma. Meu Deus, que vergonha! Meu coração fica do lado direito, não do esquerdo. Que humilhação! Subi no palco toda confiante para salvar as pessoas, e no final fui eu quem precisou ser salva. Que fiasco! Ye Chen apalpou sem encontrar o batimento cardíaco, e acabou pegando-a no colo, estilo princesa. Assim não dá, preciso encontrar um lugar isolado para examinar melhor. Ao ouvir isso, Chao Chao comemorou por dentro, ficando tão animada que começou a babar sem conseguir engolir. Oh, um lugar isolado, é? Isso soa bem interessante. Bom, vou aproveitar a maré, e de quebra fazer um cultivo duplo. Estou saindo no lucro demais com isso. Tenho que continuar me fingindo de desmaiada e cooperar. Ye Chen pegou Chao Chao no colo, pronto para partir, quando Tianreng o encarou fixamente. Inacreditável, no final foi um jovem quem obteve o livro celestial. Ele estava prestes a chamar Ye Chen, mas de repente alguém apareceu, chamando-o de Lorde da cidade. A pessoa removeu a máscara de disfarce, revelando ser um subordinado de Tianreng, que havia recebido ordens para se disfarçar e receber Ye Chen. Tianreng perguntou confuso, eu não te mandei buscar a pessoa da Imperatriz? Por que você está aqui? Onde está aquela pessoa? O subordinado respondeu, este humilde servo tem algo para reportar ao senhor. Em seguida, ele sussurrou algo no ouvido do Lorde da cidade. De repente, a expressão de Tianreng se tornou chocada. Ele gritou apressadamente, companheiro daoísta, por favor, espere. Ele correu até ele ofegante. Você? Ele sussurrou no ouvido de Ye Chen, você é o invencível trovão dos 9 céus e 10 terras, o conquistador dos 4 mares, o varredor das 8 desolações, o famoso demônio venerável sem limites, certo? Ye Chen ficou surpreso ao ouvir isso, e negou timidamente. Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Tianreng fingiu entender. Pode ficar tranquilo, eu sou uma pessoa que sabe guardar segredos. Ye Chen ficou um pouco irritado. Eu não sou. De repente, Tianreng se ajoelhou e fez uma reverência. Este humilde admira você há muito tempo, só hoje tive a honra de conhecê-lo. Este servo é Tianreng, filho de Tiankong. Ao ouvir o nome Tiankong, a expressão de Ye Chen mudou repentinamente. Enquanto os dois estavam absortos na conversa, Chao Chao já havia aberto os olhos, bisbilhotando tudo há um tempo, mas permaneceu imóvel nos braços de Ye Chen, para aproveitar a sensação de ser carregada por um belo rapaz. Enquanto conversava com Zhang Zicheng, ele convidou Xu Feng para sua mansão, para ajudar a salvar Xiao Qiao. No pátio da mansão Zhang, um médico já havia sido convidado para tratar dela. É o Doutor Divino Huichun. Por favor, por aqui. Como está a paciente? Doutor Divino Huichun perguntou. A serva respondeu. É uma pena. Apesar dos nossos esforços, ela ainda está inconsciente. Huichun acariciou a barba. Ouvi dizer que essa moça é parceira do mestre do livro celestial, não é? Sim. Ela usou sua vida e corpo para proteger o mestre do livro celestial. Por isso,
foi gravemente ferida pela seita ouvinte das marés. Nosso mestre está desesperado, e aguarda boas notícias suas na sala de estar. Doutor Divino Huichun, por favor, entre para examiná-la. A serva abriu a porta para o médico, mas, para sua surpresa, o quarto estava vazio. Ninguém sabia para onde Xiao Qiao tinha escapado. Acontece que ela já havia fugido antes e estava escondida atrás da parede próxima escutando a conversa. Só ousou respirar fundo quando os dois homens saíram para procurá-la. Ainda por cima, convidaram o Doutor Divino Huichun. Zhang Zicheng é generoso mesmo. Ainda bem que escapei a tempo, senão ia ser descoberta. Qiao pensou. Imaginei que, se fingisse estar inconsciente, aquele garoto ia se aproveitar de mim. E aí seria perfeito para conseguir mais informações. Mas não, ele virou as costas e seguiu o Zhang Zicheng. Que desperdício de beleza! Ah é? Ousa fugir de mim? Tramando alguma coisa, né? Qiao sorriu maliciosamente. De uma fenda mortal ela tirou um talismã estranho. Essa velha aqui não vai deixar você se safar. Qiao ativou o talismã de busca, seguindo-o aonde quer que ele fosse. De repente ele quis entrar em uma casa estranha. Parece que Shufeng está aqui dentro. Qiao sorriu satisfeita. Hai, te achei. Talismã dessa fada aqui é batata. Se colar em você te acho até no fim do mundo. Qiao colou o traseiro na porta, tentando espiar para dentro. Deixa eu ver o que vocês estão aprontando de bom aí dentro. Com uma expressão confusa, ela se perguntou, por que não tem nenhum barulho? Será que estão se comportando? Qiao umedeceu a ponta do dedo com a língua. E então fez um furo no papel da porta para espiar. Não querem que eu ouça, né? Então não me dão outra opção. Vou ter que ver com meus próprios olhos que porcaria vocês estão fazendo. Quando Qiao olhou para dentro, seus olhos se arregalaram em choque. A cena de dois homens tirando a roupa um do outro em um quarto fechado era bem excitante. Zhang Zicheng estava tirando a camisa, e Shufeng estava tocando nele. Além disso, a expressão no rosto de Zhang Zicheng com certeza faria uma pessoa com a imaginação fértil como Qiao pensar coisas. Mas, na verdade, ele estava querendo mostrar a Shufeng a marca no lado direito do peito. Shufeng observou com os olhos e sentiu com as mãos, o padrão da marca parecia familiar. Não pode ser engano, ele realmente é filho de Zhang Kongbeng. Com uma expressão orgulhosa, Zhang Zicheng disse, essa marca fui eu mesmo que fiz, e é o símbolo da herança da família Zhang. Senhor, por favor, acredite em mim. Shufeng sorriu levemente. Ainda me lembro vividamente da cena de você e seu pai lutando comigo lado a lado. Em um piscar de olhos você já cresceu tanto. Zhang Zicheng juntou as mãos e contou a história. Este júnior teme que o senhor não saiba. 40 anos atrás, meu pai estava fraco e me chamou para perto da cama, então pegou um feixe de rechis e quebrou-o, e então me passou o cargo de senhor da cidade. Naquela época, além do meu pai havia outra pessoa na sala, o venerável ancestral Gu Huang. Essa pessoa usava uma capa preta. Quando o pai de Zhang Zicheng, Zhang Kong, estava deitado em seu leito de morte, o venerável ancestral Gu Huang veio visitá-lo. Você é o próximo senhor da cidade, certo? Parece que você vai viver por muito tempo. Zhang Zicheng ainda era jovem na época, e ajoelhou-se respeitosamente sobre um joelho, juntou as mãos e respondeu, não ouso. A cidade do livro celestial foi construída por você, este humilde servo está apenas substituindo meu pai como senhor da cidade. Você é um bom garoto, Zhang Kong não desperdiçou seu amor por você. Resumindo, além de você ter que ficar de olho na família do livro celestial, eu também quero que você me envie notícias e relatórios regularmente. Quando o mestre do livro celestial encontrá-lo, diga a ele que, depois de obter o livro, vá rapidamente para a terra abençoada da caverna. Mestre! Zhang Zicheng estava descrevendo a aparência do venerável ancestral Gu Huang na época, enquanto implorava a Shufeng. Por favor, mantenha este assunto em segredo de todos. Basicamente, naquela forma era muito nojento e repugnante. Shufeng percebeu que o venerável ancestral Gu Huang lhe era estranhamente familiar. Será que aquela pessoa é Zhang Zicheng? Interrompeu. Correto, essa pessoa é o terceiro discípulo do Sr. Luo Yan. O venerável ancestral Gu Huang está entrincheirado no sul do continente e há muito tempo é o hegemon do mundo. Shufeng pensou consigo mesmo, eu sabia, esses meus discípulos são realmente muito talentosos. Até mesmo meu terceiro discípulo que tem o menor nível, se tornou uma figura famosa. Mas espera aí Fudidong, não é tipo aquela montanha seca onde eu levei 3 tipos de elixires antigos, e você quer que eu vá sem avisar a Yan? Que desculpa eu vou dar para esconder isso? Enquanto ele estava imerso em pensamentos, sem saber o que fazer, de repente Zhang Zicheng chamou, Senhor, e imediatamente se ajoelhou batendo a cabeça no chão.
Isso deixou Ye Chen totalmente confuso. Pequeno Zhang, que diabos você está fazendo? Originalmente, a posição de senhor da cidade não seria passada para mim tão cedo. Afinal, o desejo da vida do meu pai era pessoalmente receber o mestre do livro celestial. Meu pai treinava arduamente todos os dias, mas inesperadamente, um dia ele sofreu um desvio de cultivo. Eu sei que não deveria incomodar o sênior com um assunto tão trivial, mas ainda assim, peço encarecidamente a sua ajuda. Enquanto falava, Zhang Zichen soluçava incontrolavelmente, com as lágrimas caindo em cascata no chão. Parecia que esse assunto o afligia há muito tempo. Ye Chen percebeu isso e estendeu a mão para afagar a cabeça dele. Pequeno Zhang, seu pai e eu temos uma amizade de longa data. Como eu poderia ignorá-lo? Onde ele está agora? Zhang Zicheng, emocionado, fungou. Meu pai está se recuperando atualmente na Cordilheira de Gelo Kunlun, e o caminho ainda é muito longo. O sênior deveria ir primeiro ao local que o Supremo Imperador Antigo marcou. Ao mesmo tempo, Kiao, do lado de fora, não conseguia ouvir o conteúdo da conversa, e com o ângulo de visão ideal, um grave mal-entendido aconteceu. Ela segurou a cabeça e gritou: "Que pervertidos! Eu já percebi que a conversa entre esses dois é falsa, mas os sentimentos entre eles são reais. Foi por isso que eu os deixei em paz, para que pudessem continuar seu encontro íntimo aqui. Eu esperei por tanto tempo para ter essa oportunidade. O que vocês estão tramando, hein? Estão brincando comigo? Isso é totalmente ridículo." Kiao não conseguia mais suportar a indignação. Ela chutou a porta, invadindo o interior, o que deixou Ye Chen e Zhang Zicheng imediatamente chocados. Quem iria querer compartilhar isso com um homem? Nem ousem pensar nisso. Kiao lançou uma bomba hipnótica lá dentro. Uma grande explosão aconteceu. Depois de tudo resolvido, Kiao entrou. Nesse momento, Ye Chen já estava inconsciente. Kiao deu um sorriso astuto. Esse corpo é meu. Não importa o quão forte você seja, basta ser atingido pelo meu narcótico, e você com certeza vai desmaiar e cair. E, claro que eu quero seu corpo para desfrutar. Kiao estava prestes a devorar Ye Chen quando, de repente, o livro celestial caiu do nada. O livro celestial se abriu sozinho e começou a brilhar. Kiao não entendeu o que estava acontecendo. Antes que ela pudesse reagir, várias fadas celestiais lindas começaram a voar para fora do livro celestial. Elas voaram até Kiao e a envolveram em seus braços. Kiao ficou extasiada de prazer. O que é isso? Como tem uma coisa dessas no livro celestial? Meu Deus, o livro celestial está chegando, eu tô chegando, ahá! Na verdade, não havia fada celestial alguma ali. Tudo era uma ilusão que Kiao imaginou depois de ser atingida pelo encanto do livro celestial. Ela agora estava contida pelo livro celestial, mas a sensação de prazer ainda se espalhava por todo o seu corpo. De repente, Kiao viu anéis roxos aparecendo acima de sua cabeça. Essa forma, essa cor, o que é isso de novo? Os olhos de Kiao gradualmente se turvaram. Agora ela estava hipnotizada. O livro celestial, por sua vez, também a soltou. Kiao se transformou em uma marionete. Ela se levantou e se dirigiu até onde Ye Chen estava deitado. Então sentou-se bem em cima da ferramenta de Ye Chen, com uma aparência cheia de excitação e sedução. Ela estava levantando a própria saia. Todo o seu corpo exalava luxúria. Seus olhos pareciam querer devorar Ye Chen vivo. Ye Chen tinha acabado de ser drogado com uma droga de amor, mas com seu nível de cultivo profundo, ele estava gradualmente acordando. Esse cheiro seria Tui Lin Hoan? Abrindo os olhos, ele viu algo macio bloqueando sua visão. Essa esfera? Que estranho. Quando a esfera tocou seu rosto, só então Ye Chen percebeu que era Xiao, deitada em cima dele, pressionando seus seios fartos e macios contra seu rosto. Ele imediatamente se sentou, mas Xiao ainda o abraçava com força. Seus olhos estavam turvos, como se ainda estivesse sob o efeito da droga. Que tipo de situação é essa, meu Deus? Ye Chen a empurrou para longe. Não chegue tão perto de mim. Ele tentou se lembrar. Antes de desmaiar, ela arrombou a porta e disse palavras incompreensíveis. Naquele momento, todos estavam normais, então algo deve ter acontecido depois. Assim que a soltou, Xiao o abraçou novamente. Por que ela está me abraçando de novo? Uma mão dela agarrou o ombro de Ye Chen, a outra mão colocou no peito de Ye Chen, e então ela continuou a pressionar o rosto contra o dele. E então fez beicinho como se fosse beijar, isso é o que vocês estão pensando, tá? Mas, na verdade, ela estava cheirando ele. Xiao continuou a cheirar todo o corpo de Ye Chen, e gradualmente desceu para a região inferior. Ye Chen se assustou. Seu rosto ficou vermelho como um tomate.
Talvez seja o efeito da droga. No momento em que Xiao Xiao estava prestes a usar alguma técnica secreta, Ye Chen rapidamente puxou suas bochechas para cima, olhando para ela com um olhar confuso. Os olhos de Xiao Xiao de repente se arregalaram. Ela de repente agarrou a mão de Ye Chen e puxou-a para perto dela. Então ela a trouxe perto de sua boca, seus olhos cheios de desejo, e começou a lamber levemente, igualzinho a um cachorro lambendo o rosto do dono kkkk. Seus olhos estavam cheios de afeto, como se ela estivesse esperando ser acariciada e amada pelo dono. Ye Chen se sentiu familiarizado. Essa ação não é diferente de um cachorrinho. Ele se virou para olhar para Tianchu e, de fato, ele havia sido aberto. Então é isso. Neste momento, Ye Chen entendeu o problema. Para testar, ele levantou um dedo para ver o que acontecia. Xiao Xiao imediatamente concentrou seu olhar no dedo, mas parece que não teve muito efeito. Xiao Xiao pulou em direção a Ye Chen como um gato vendo manteiga, abrindo a boca, mostrando a língua, seus olhos cheios de desejo. Ye Chen desviou-se com dificuldade. É isso mesmo. A situação mais difícil apareceu. Na verdade, Ye Chen secretamente chamava o livro celestial de seu pequeno livro erótico, onde guardava sua coleção de tesouros acumulada por muitos anos. Para evitar ser descoberto, ele colocou no livro um selo de restrição chamado a Grande Transferência da Indiferença. Se outra pessoa tentar tocá-lo intencionalmente, terá sua mente apagada. Como essa garota conseguiu ver? Mas ela é do pessoal da Yanner, não posso ignorar. Shufeng suspira. Que problemão. Ele finge jogar algo fora. Xiao Xiao, com a alma de um cachorrinho, olha rapidamente na direção que ele apontou. Não vendo nada, ela se vira, empina o peito, arqueia a bunda e late, au au au. Shufeng pensa, a sorte dela é muito boa por ter me encontrado. O princípio da grande transferência de sentimentos separados é a alma de um cachorro se misturar com a alma humana. Se usar feitiços comuns para remover, vai danificar a alma transformando a pessoa em um idiota. Shufeng gentilmente pressiona Xiao Xiao no chão, para retirar a alma do cachorro dela. Xiao é salva sem danificar sua alma. Antes que a alma fosse completamente retirada, Xiao Xiao ainda tentou latir mais uma vez e então arregala os olhos e cai no sono. Com os braços e pernas esticados, boca aberta e babando, Shufeng usa o livro celestial para curá-la. A forma como ela dorme é realmente única. Ele pensa. Parece que ela está muito cansada. Deixe o livro celestial dar a ela um belo sonho. Depois de acordar, o feitiço será completamente removido. Eu a ajudei uma vez, espero que ela guarde segredo para mim também, lembrando-se do que seu discípulo disse. Depois de obter o livro celestial, vá rapidamente para a caverna da terra abençoada. Shufeng suspira. De novo para a caverna da terra abençoada? Bom, enquanto esses dois ainda não acordaram, vou vazar rapidinho, para evitar problemas na hora de explicar. Ele se vira para ir embora, mas Xiao Xiao inconscientemente agarra sua roupa e o puxa de volta. Ela acordou? Xiao Xiao ainda está sonhando. Ela fala dormindo. Shifu. Shufeng está surpreso, sem entender o que está acontecendo. Ela continua chorando e falando. Espere um pouco, Xiao Xiao vai se comportar bem. Eu definitivamente posso proteger você. Você pode ir ver os lanternas comigo, Shifu. Xiao Xiao não quer ser deixada sozinha. Sendo uma boa pessoa, Shufeng não consegue ir embora. Ele enxuga as lágrimas dela e senta-se para esperar. Tanto faz, vou esperar ela acordar para ir embora mesmo. Xiao Xiao gradualmente para de falar dormindo e adormece em paz. Algumas horas depois, Zhang Zicheng acorda, confuso. Por que eu adormeci de repente? O sênior já foi embora? Do lado de Luan Yanner, depois de enviar alguém para convidar Shufeng para voltar, mas sem sucesso, ela pareceu nada feliz. A voz suave dela deixou seus subordinados extremamente apavorados, a ponto de só ousarem se ajoelhar e bater a cabeça no chão, prendendo a respiração e sem ousar levantar a cabeça. E então, esta é a razão pela qual você não conseguiu convidar o Lorde Venerável a retornar? A subordinada tremeu e respondeu. Quando este humilde servo chegou lá, o Lorde Venerável já não estava mais na cidade. A subordinada ao lado da imperatriz apontou o dedo e repreendeu. Bobagem! Vossa Majestade é a grande discípula que o Lorde Venerável mais valoriza, ele não partiria sem se despedir. Será que você está conspirando com Zhang Zicheng para enganar o Lorde Venerável e levá-lo para outro lugar? A subordinada ficou apavorada e apressadamente bateu a cabeça no chão para se defender. Este também é o assunto que este humilde servo queria relatar a Vossa Majestade. Este humilde servo ouviu dizer que uma vidente arriscou sua vida para salvar o Lorde Venerável, e então ela ficou inconsciente. Zhang Zicheng, ele disse. De repente a imperatriz se sentou, esticando-se, o que assustou a todos.
Eu te absolvo da pena de morte, fale. A subordinada respondeu apressadamente. O Lorde Venerável, para encontrar remédios para a vidente, a levou consigo. A imperatriz sorriu. É só isso? O mestre ainda é o mesmo de sempre, ele sempre respeita os mais velhos e ama os mais jovens. Embora estivesse sorrindo e falando muito suavemente, as 4 palavras, respeita os mais velhos e ama os mais jovens, estavam cheias de intenções ocultas. Sendo alguém que segue a imperatriz há muitos anos, a subordinada ao lado entendeu imediatamente que a imperatriz estava extremamente irritada. E uma vez que a imperatriz está irritada, as consequências são imprevisíveis. Um sorriso da imperatriz já fazia a subordinada suar frio. A imperatriz desceu e ordenou: tragam minhas vestes. Os servos imediatamente colocaram nela um vestido vermelho, a roupa que a imperatriz mais gostava. Depois de se vestir, a imperatriz declarou friamente: eu irei pessoalmente convidar o Lorde Venerável para voltar à cidade. A subordinada ao lado apressadamente a impediu. Vossa Majestade, não pode. Mas, imediatamente, ela teve que se calar ao encontrar o olhar gelado e cheio de intenção assassina da imperatriz. Ela se sentiu como se estivesse enfrentando a morte. A imperatriz sorriu e perguntou: o que não pode? Parece que você está prestes a se tornar minha mestre? Por acaso você é camarão para que as fezes subam para sua cabeça? A subordinada apressadamente bateu a cabeça no chão pedindo desculpas. Este humilde servo não ousa. Este humilde servo não quis dizer isso. Este humilde servo está apenas pensando na situação geral. Pensando nas 2 palavras, situação geral, a imperatriz só pôde suspirar. Eu sei que o ancestral demônio do Rio de Sangue se tornou um especialista no reino da vida e da morte. Ele está recrutando abertamente soldados no norte. Temo que tenha más intenções de invadir nossa seita, então não posso deixar a cidade. A imperatriz franziu a testa e chamou suavemente: anunciem. Assim que terminou de falar, uma figura graciosa entrou de fora. Ela é a subordinada da imperatriz, a general de ferro Rashun, possuindo orelhas de raposa, garras afiadas e abdominais de tanquinho. Embora seja uma mulher, ela esbofeteará qualquer um que ousar tocar na imperatriz. Ela entrou altivamente e respondeu: este humilde general está às suas ordens. High King, você deve ir em meu nome convidar o Lorde Venerável para voltar aqui. Além disso, quero que você divulgue uma mensagem para o mundo exterior. Vossa Majestade, por favor, fique tranquila. O continente da origem celestial é apenas um buraco de nariz. O Lorde Venerável não poderá ir a lugar nenhum. Do lado de Shufeng, ele estava se sentindo extremamente incomodado. A razão é porque Xiao Qiao está grudada nele e não o larga por nada. Para despistá-la, ele teve que usar o poder espiritual do livro celestial para envolver seu corpo e se esconder. Qiao olhou ao redor atordoada. Ué, que mágico. Para onde a pessoa foi? O que está acontecendo? Shufeng olhou para Qiao pensando: por que essa mulher é tão problemática? Para me livrar dela, eu até tive que usar a técnica de ocultação do livro celestial. Mas como ela conseguiu me encontrar aqui? Qiao fechou os olhos e usou o nariz para cheirar. O nariz dela é ainda mais sensível do que 100 linhagens. TSC, não está certo. Aquele cheiro ainda está por aqui. Mas não há outra maneira. Ela tirou 2 talismãs do bolso e os jogou no ar. Embora os talismãs de rastreamento sejam muito valiosos, se eu os usar para encontrar você, não considerarei isso um desperdício. Eu vou te encontrar. Shufeng se sentiu extremamente incomodado, ele estalou os dedos e incinerou os 2 talismãs instantaneamente. Qiao percebeu a ação e soube na hora que Ye Chen era o responsável, ficando extremamente feliz. Cultivador, o senhor está mesmo por perto, não é? Mas olhando ao redor, não viu ninguém, o que a deixou desapontada e triste. Ye Chen ainda achava que ela era alguém enviada por Yan Er para segui-lo. Ele pensou: agora ela não vai mais me encontrar, certo? Quem quer que ela me siga de perto deve ser Yan Er, mas não importa o motivo, eu não posso levá-la para a caverna abençoada de Futian. Me desculpe. Ye Chen virou-se para ir embora quando Qiao de repente falou: o senhor me odeia tanto assim? Ye Chen parou imediatamente. Qiao continuou, com a voz um pouco emocionada: me desculpe pelo incidente na Associação do Livro Celestial, fui descuidada ao subir no palco e causei muitos problemas ao senhor. Mas eu realmente queria salvá-lo. Ah não, o que eu quero dizer é que mesmo que eu morresse, eu o salvaria. Mas eu realmente queria salvá-lo. Ah não, o que eu quero dizer é que mesmo que eu morresse, eu o salvaria. Ye Chen achou essas palavras um pouco estranhas. Se ela fosse alguém de Yan Er, saberia da sua força. Mas por que essa garota está agindo assim?
Tchau Tchau hesitou. Ela se lembrou da imagem da estátua do Buda demônio e das palavras que ele disse antes. Na verdade, não me resta muito tempo. Mas antes de morrer, tenho um desejo acalentado há muito tempo. Eu tentei muitas vezes. Agora tenho certeza de que só o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode rir de mim, me desprezar ou me ignorar. O Senhor não precisa me dar nada. Tudo bem. Antes que o Senhor concorde em me ajudar, eu definitivamente não vou desistir. Tchau Tchau apertou sua roupa com força. Lágrimas começaram a brotar. Por favor, me leve junto e me ajude. O Senhor pode me tratar como uma cachorra sarnenta, eu farei qualquer coisa. Ye Chen ficou com o coração mole ao ver a aparência lamentável de Tchau Tchau. Ele então guardou o livro celestial, saindo do estado de invisibilidade. Tchau Tchau ficou extremamente feliz ao ver Ye Chen. Ele finalmente apareceu? Que bom! Ela rapidamente enxugou as lágrimas. Obrigada. Prometo não causar mais problemas. Ah, é verdade. O senhor gosta muito de cachorros, não é? Eu ainda posso fingir ser um cachorro sem precisar do livro celestial. A pobre Tchau Tchau sentia que assim estava muito bom, contanto que Ye Chen concordasse alegremente e estivesse disposto a ajudá-la. Assim, seu mestre poderia ser salvo. De repente, Ye Chen se aproximou e apunhalou o Tchau Tchau diretamente no peito com uma pequena faca. Tchau Tchau ficou extremamente surpresa. Antes de cair, ela não parava de se perguntar: por que o senhor faria isso? Mas, na verdade, tudo isso era apenas imaginação de Tchau Tchau. Ye Chen ainda estava se perguntando: o que acabou de acontecer? Por que essa garota de repente desmaiou no meio do caminho? Será que ela está tentando me dar um golpe? De repente, Ye Chen sentiu uma aura incomum. Ele se virou e olhou para a fenda na montanha próxima. Nuvens de poeira obscureciam tudo. Trovões e relâmpagos rugiam. Definitivamente algo está se preparando para vir aqui. De dentro de uma nuvem densa e enevoada, a Imperatriz Luan Yanner surgiu de repente. Estranhamente, desta vez ela vestia um robe branco imaculado em vez do vermelho vibrante de sempre. Seus olhos olhavam para Shufeng com saudade. Mestre. Ye Chen ficou surpreso. Yanner? A Imperatriz aproximou-se lentamente, sua voz carregada de reprovação. Mestre, por que você não cumpriu sua promessa comigo? Você não disse que voltaria depois de obter o livro celestial? Será que você quer quebrar sua promessa comigo mais uma vez? Shufeng respondeu. Como isso seria possível? Não é que eu queira quebrar minha promessa, mas... Luan Yanner o interrompeu. Você poderia ter me deixado uma carta. Será que aos olhos do mestre, eu não sou digna de ser mencionada? Percebendo que seus olhos e expressão estavam um tanto estranhos, diferentes do Yanner de sempre, Shufeng pegou a mão dela que estava tocando seu rosto, respondeu friamente. É claro que não. Você não é nem um pouco digna de ser mencionada, porque você não é Luan Yanner. Sem hesitar, Shufeng balançou a mão e cortou ao meio a Yanner à sua frente. A Yanner falsa instantaneamente se transformou em energia espiritual girando no ar, emitindo sons horripilantes e estranhos. Ye Fan olhou para a aura espiritual e franziu a testa. Como eu suspeitava. É uma Jing Mei. Espíritos estelares são espíritos malignos de nível intermediário no continente Kang Yuan, especializados em excitar as emoções negativas dos cultivadores. Eles geralmente usam ilusões para se disfarçarem como parentes dos alvos, esperando uma oportunidade para se esgueirarem suas mentes, levando-os a uma miragem até drenarem sua essência vital. Shufeng deduziu. Aquela garota desmaiou de repente, provavelmente por causa dos truques do espírito estelar. Mas as ilusões deles são mais eficazes quando lançadas à noite porque apareceu durante o dia. Além disso, as coisas nas miragens geralmente não têm substância, mas agora há pouco realmente conseguiu me tocar. Isso é realmente estranho. De repente, a energia espiritual do espírito estelar voou para onde Tchau Tchau estava deitada, cercando-a e tentando invadir sua mente. Shufeng rapidamente formou um selo com as mãos e acenou, lançando a energia espiritual para longe de Tchau Tchau. Mas ele sentiu que havia algo de errado com ela. Tchau Tchau estava chorando e se contorcendo, mesmo estando inconsciente. Não está certo. Eu claramente criei uma barreira para impedir que o espírito estelar invadisse, mas o estado dela está ainda pior. Será que ela está prestes a ser completamente consumida pelo espírito estelar? No sonho de Tchau Tchau, memórias de sua infância voltaram à tona. A menina estava jogando pedras e cantando uma cantiga. Solte a sanguessuga, não pegue a mulher, perdoe o homem, arroz branco como algodão, arroz dourado como açafrão. Interrompendo a cantiga, ela virou-se para trás, exibindo um sorriso brilhante. Irmão mais velho, irmã mais velha, vocês querem brincar comigo? Perto dali, aos pés da estátua,
Estavam os corpos de várias pessoas assassinadas, espalhados por toda parte. Ninguém respondeu. Tiao sentiu-se triste, abaixando a cabeça e suspirando. Realmente não é divertido nem um pouco. Afinal, eu sempre fui assim, sozinha, ninguém se importa comigo. Todos neste mundo querem que eu morra. Eu tenho sido caçada, forçada a fugir e obrigada a revidar, repetidamente dia após dia. Quando é que vou escapar dessa sequência de dias? Ao sair pela porta, Tiao de repente encontrou uma mulher sentada no meio da chuva, rindo como uma louca. Ela levantou uma taça de vinho para afastar a tristeza, olhou para Tiao e disse: "Então você está aqui, minha boa discípula." Após uma série de dias sendo perseguida continuamente, Tiao pensou que esta pessoa também havia vindo para matá-la. Ela respondeu: "Do que você está falando? Eu não entendo." Tiao já havia pego um punhal escondido atrás de suas costas, apenas esperando uma oportunidade para atacar. A mulher se levantou, sacudiu a roupa para tirar o excesso de água e continuou: "Ei, fique parada aí e não se mexa. Deixe sua professora explicar para você em detalhes. Meu nome é Shen Xuanzi, venho da seita Xuanji, meu título taoísta é Gui Xinguai. Há meio mês, o Dao Celestial me deu uma mensagem. Se eu for 100 milhas para o oeste, encontrarei minha discípula predestinada, que é você." Tiao abriu um sorriso que não podia ser mais forçado. "Entendi. Então terei que te chamar de mestre. Sendo assim, você me dará qualquer coisa que eu pedir, não é? Por exemplo, a sua vida." Ela saca uma adaga e ataca direto na barriga de Shen Xuanzi. Não sei se ela previu isso no I Ching, mas a cara dela é de puro choque. Tiao morde o lábio, cheia de ódio. "Shifu, caramba. Já vi gente como você demais pra minha vida." Aí vem com papo de mestre e discípulo. Irmão sênior, irmã sênior, irmão júnior. Só porque o mestre queria um discípulo forte eu já matei um monte de gente. Eu imploro pra vocês. Tiao começa a esfaquear Shen Xuanzi loucamente sem parar. Só depois que ela desaba e para de se mexer, Tiao para. No fim das contas, as pessoas que estavam no templo antes também foram mortas por ela. Ela olha para o corpo de Shen Xuanzi sem vida e lamenta: "Por que vocês não me deixam em paz?" De repente, Tiao começa a ver tudo embaçado. A força some da sua mão e ela larga a adaga. Sangue começa a escorrer sem parar dos seus olhos e da sua boca. Completamente desesperada, ela pensa: "Tô sofrendo uma reação? Será que é aqui que minha vida acaba? Sem família, sem amigos, eu nem sequer experimentei carne de cachorro ainda. Essa garotinha criou um karma de morte sem fim. É isso, eu não tenho outra escolha a não ser a morte. Se eu tiver uma próxima vida, eu só quero uma vida normal." De repente, uma voz surge, assustando Tiao. "Para que esperar a próxima vida? Essa já é suficiente." Shen Xuanzi não morreu, ela está usando técnicas de cura nos dois. O olhar dela não tem ódio nem raiva, mesmo depois de Tiao quase ter matado ela. "Shifu vai te ajudar a controlar o Qi verdadeiro para salvar sua vida. Isso não é o bastante? Não se mexa." Tiao fica extremamente emocionada. Até hoje, todo mundo que se aproximou dela só queria sua morte, ninguém nunca tentou ajudar. E para piorar, essa pessoa acabou de ser esfaqueada por ela. E mesmo assim não sente rancor nenhum. Tiao soluça. Eu posso sobreviver?" Shen Xuanzi abre um sorriso gentil. "Que bobagem, eu tô toda esburacada e ainda tô viva, imagina você. Não se preocupe. A partir de agora, Shifu vai te proteger para sempre." Depois de um momento de felicidade passando rápido na sua memória, de repente uma cena horrível aparece. Tiao está na frente de Shen Xuanzi. Sua Shifu está com uma estaca gigante atravessada na barriga, pregada na parede. Ao redor, correntes estão selando seus poderes, sua boca está cuspindo sangue, seus olhos estão sem vida. Tiao olha para Shifu chorando muito. "Shifu, não tenha medo, dessa vez eu vim para te salvar. É só encontrar o corpo sagrado Yang Supremo e cultivar junto com ele que eu posso compensar a energia vital que você perdeu." Do lado de fora, Ye Fan percebe que a situação de Tiao está piorando cada vez mais. A energia demoníaca está consumindo a consciência dela. Não dá para aguentar mais. Tenho que resolver isso logo. Nesse momento, Ye Fan já invocou várias entidades espirituais femininas do livro celestial, se preparando para invadir a mente de Tiao, a força para salvá-la. Acontece que esses corpos espirituais não foram invocados por Ye Chen de dentro do livro celestial, mas sim transformados por uma Jing Mei. Além do mais, eles se transformaram na aparência da grande discípula Luan Yan Er. Quase 10 Luan e Yan Er lindas estão olhando fixamente para Ye Chen com olhares extremamente sugestivos. Além disso, vagamente no ar há uma aura encantadora, eles estão tentando enfeitiçar e atacar sua mente.
Uma delas de repente riu levemente, seus olhos estavam como que em êxtase, seu rosto estava vermelho olhando para Ye Chen com extrema cobiça. A multidão de Jing Mei imediatamente correu para abraçar Ye Chen. Elas se enrolaram 4 vezes ao redor dele, e então usaram as partes mais macias de seus corpos para fazer contato com ele, a fim de distrair Ye Chen e relaxar sua guarda. Enquanto cobriam os olhos de Ye Chen com melões, eles provocavam: "Vamos brincar de marido e mulher com esta humilde serva. Mostre a esta humilde serva o quão forte você é. Você gosta de puxar canhões pela montanha? Ou você gosta de fazer bolinhos? Ou você gosta de chicotear? Esta humilde serva pode satisfazer tudo o que você quiser." Essas Jing Mei são todas clones de uma Jing Mei que está controlando do lado de fora. Vendo Ye Chen sem um pingo de resistência, ela riu presunçosamente. "Muito bem. Continue a se perder no prazer. Eu vou sugar todo o seu poder espiritual." Ye Chen estava sendo controlado por 6 melões, mas sua mente ainda estava extremamente sóbria, nem um pouco encantada. Ele apenas repreendeu levemente: "Caiam fora." Uma Jing Mei franziu a testa. "Por que está estranho? Por que esse cara não está enfeitiçado?" Ye Chen acenou com a mão vigorosamente, destruindo diretamente a multidão de Jing Mei que o cercava. A onda de choque também derrubou o corpo principal da Jing Mei que estava à distância, mas parecia que ela ainda não queria desistir. Jing Mei lambeu os lábios provocativamente e disse: "Meu bom Shifu, você tem muita força, sua velocidade também é muito boa, desse jeito vai ser demais. Você está com muita pressa? Você gosta de ser ativo e violento, não é? Mas deixe-me te contar uma coisa importante, mulheres gostam mais de ser ativas." Jing Mei chutou com força, fazendo Ye Chen cair. "É melhor você deitar obedientemente. Shifu, apenas deite-se e deixe-me servi-lo. Eu vou mostrar ao Shifu como as mulheres de Zongyuan montam a cavalo bravamente. Shifu, por favor, se transforme no meu cavalo." De repente, o corpo da Jing Mei estremeceu como se uma corrente elétrica a percorresse. A Jing Mei sentiu um prazer extremo. "Oh, porque minha parte inferior do abdômen de repente ficou tão quente. É óbvio que eu ainda não tirei minhas calças. O que está acontecendo? O que você fez comigo?" Ye Chen já havia agarrado o pé da Jing Mei e sorriu. "Você não sabe de nada?" Ye Chen pressionou com força o ponto de prazer na sola do pé dela. Como o nome sugere, é um ponto de acupuntura que pode trazer prazer. É óbvio que você já cultivou uma forma física, mas ainda não explorou totalmente. Jing Mei estava tão feliz que não conseguiu se conter e ejaculou. A alegria estava visível em seu rosto. Seu corpo também tremia incessantemente, ocasionalmente tremendo. "Não, pare com isso agora." Ye Chen sorriu e pensou: "Sua verdadeira forma está prestes a se revelar, não é?" Xing Mei gritou aterrorizada: "Meu bom mestre, por favor, me deixe ir." Neste momento, Ye Chen já havia agarrado a verdadeira forma de Xing Mei. "Deixar ir? Você é um espírito maligno nascido do desejo humano. Para lidar com você, é preciso se livrar do desejo humano, a mente deve estar quieta e o passarinho não pode levantar voo. Só de te dar um prazer mais intenso, sua verdadeira forma será revelada." Ye Chen continuou a pressionar com força o ponto do prazer sob os pés de Xing Mei. O chi espiritual dela estava flutuando violentamente, e também estava se concentrando gradualmente sob a mão de Ye Chen. "Hoje, se eu deixar você ir, não sei quantas vítimas mais serão mortas." Xing Mei ainda estava teimosa neste momento, tentando usar a aparência de Luan Yan Er para amolecer o coração de Ye Chen. "Mestre, olhe com atenção, eu sou realmente Luan Yan Er. Por que você está sendo tão cruel, me fazendo sofrer tanto?" Ye Chen repreendeu: "Cale a boca. Você é digna de se autodenominar minha Yan Er?" A marca na testa de Yan Er foi porque ela teve que ir para a piscina de purificação para limpar sua medula por 1 mês para proteger a seita. A lavagem de medula e limpeza dos meridianos é extremamente dolorosa, até eu não suportaria. Mas Yan Er não derramou uma única lágrima. Pelo contrário, ela sentia pena da irmã aprendiz e secretamente se escondeu em um canto escuro, e se culpou por não ter alcançado as expectativas. Como uma pessoa tão gentil e honesta poderia servir aos outros com sexo apenas por desejos egoístas? E você? É apenas um demônio patético controlado pela luxúria, roubando as memórias dos outros, pisoteando e zombando deles. Você acha que é superior aos outros? Estúpida! Morra! Ye Chen agarrou a entidade de Xing Mei e a puxou para fora do corpo carnal. Xing Mei gritou de dor. Não foi fácil para mim cultivar até este ponto. Meu corpo. Xing Mei teve todo o seu chi espiritual drenado,
seu corpo murchou e se tornou feio e grotesco. Xing Mei usou suas últimas forças para correr em direção a Cao Cao, que estava inconsciente. Seu louco! Você vai ficar solteiro para sempre? Minha chance ainda existe. Essa mulher ainda está na ilusão, contanto que eu possua o corpo dela. Posso me recuperar. Eu não quero desaparecer. Xing Mei estava prestes a tomar o corpo de Cao Cao, mas Ye Chen agiu a tempo para impedir. De repente, com um corte, Xing Mei foi inesperadamente cortada ao meio. Ye Chen ficou chocado e surpreso. Uma espada serrilhada voou de algum lugar e foi cravada na cabeça de Cao Cao. Acontece que foi o Wei Tianheng quem agiu no momento certo. Ela se aproximou com uma aparência majestosa, puxando a espada preciosa de sua bainha, o brilho do aço refletindo poder. Todos os movimentos eram lentos, mas extremamente afiados, exalando uma aura legal e irresistível. Em seguida, ela lentamente removeu a máscara, seus olhos afiados brilhando diretamente para Ye Chen. Seus lábios se curvaram levemente em um sorriso meio brincalhão, meio sério, e ela abaixou a voz de forma desafiadora. Nobre, não é difícil encontrar você, não é? É como se, do começo ao fim, tudo fosse apenas um jogo que ela tinha certeza de vencer. Reza a lenda que no oeste do continente Kang Yuan, um imortal desceu à Terra e criou uma técnica secreta primordial. Para realizar essa técnica, 2 cultivadores precisam consumir juntos pedras profundas, o que pode invocar um embrião espiritual para fora do corpo. Com a bênção da matriz de sangue assassino, esses 2 embriões espirituais têm a capacidade de comunicação espiritual. Não só podem ressoar no nível de cultivo, mas também podem se comunicar remotamente. O imortal deu a essa técnica secreta o nome de conexão telepática espiritual. O general Hale, com os olhos vermelhos, olhou fixamente para Xu Feng sem piscar. A aura de sangue em seus olhos fez as pessoas sentirem arrepios na espinha. Xu Feng encontrou esse olhar e, em um instante, ficou surpreso. Seu corpo ficou fora de controle e ele inconscientemente recuou alguns passos. Não era porque o olhar daquela mulher era assustador, mas porque Xu Feng percebeu que aquela mulher havia cultivado a técnica secreta telepática espiritual da lenda, e a pessoa com quem ela cultivou não era ninguém menos que sua grande discípula, Luan Yan'er. A imperatriz Luan Yan'er, neste momento falando com Xu Feng através do general He, sua voz e olhar carregando sua própria marca registrada. Mestre, você ainda se lembra de Yan'er? Enquanto falava, o general He se aproximou de Xu Feng. Xu Feng estava confuso e um pouco tremendo de medo. O embrião espiritual de Yan'er é de qualidade escarlate 1 em 10.000 anos. Mesmo que o mestre se transformasse em cinzas, ainda seria capaz de reconhecê-lo. A imperatriz franziu a testa, seus olhos cheios de julgamento e então questionou. Mestre, por que você está tão peladão assim? Estava tão entretido com a súcubo estelar que se esqueceu de voltar para a cidade, o que é compreensível, não é mesmo? Xu Feng suava frio, gaguejando e perguntando à imperatriz. Você viu tudo? A imperatriz sorriu brilhantemente, seu rosto claramente feliz, mas isso só fez Xu Feng sentir ainda mais medo. Vi tudo, de cima a baixo, cada detalhe. Yan'er sabe de tudo. Desde quando o mestre elogia Yan'er até quando ele está procurando remédios para aquela cultivadora, por isso demorou tanto para voltar para a cidade. Xu Feng ficou boquiaberto por um momento, sua mandíbula involuntariamente caindo sem controle. Ele perguntou, surpreso, impossível, de onde essa mulher veio? A imperatriz gritou. Não mude de assunto. Depois, a imperatriz e Xu Feng sentaram-se sob uma árvore para conversar. Xu Feng contou toda a história para a imperatriz, desde que deixou a cidade, sem omitir uma palavra. Depois de ouvir a história, a imperatriz ponderou. Então, isso significa que o mestre encontrou esta cultivadora e a confundiu com a pessoa que eu designei para a cidade de Tianshu? Xu Feng acenou com a cabeça repetidamente. Exatamente. Agora que penso nisso, Xu Feng percebeu. Não é à toa que parecia errado. Claramente, Yan'er me enviou uma mensagem dizendo para não olhar para outras mulheres, mas logo depois enviou uma cultivadora para me encontrar. Acontece que eu confundi a pessoa. A imperatriz continuou a questionar. Mas e daí? Você está se fazendo de sonso? Mesmo que o mestre tenha confundido a pessoa, ela sabia disso, e ainda assim insistiu em seguir o mestre. Xu Feng respondeu honestamente. Na verdade, há um motivo oculto. Essa mulher me seguiu para implorar minha ajuda. Ao ouvir essa forma de tratamento, a imperatriz pareceu um pouco mais tranquila, porque seu mestre não a considerava uma mulher. A imperatriz perguntou, curiosa, o que foi? Ela tem inimigos? Xu Feng relatou.
Eu não sei os detalhes, mas quando ela foi invadida pela súcubo estelar, ela murmurou e chamou o mestre. Eu suspeito que esteja relacionado à seita dela. A imperatriz resmungou. Sim, sim, sim. O mestre é uma pessoa justa, não ignora a injustiça no caminho, gosta de se intrometer nos assuntos dos outros. Xu Feng sorriu levemente olhando para o general He, que continha a alma da imperatriz, com um olhar carinhoso. Isso é realmente verdade. Mas se fosse Yanner, você se preocuparia com esse tipo de intromissão? A imperatriz não respondeu por um momento, olhando para Xu Feng em silêncio. Lembrar de quando o general He estava sendo capturado e torturado por cultivadores ortodoxos, foi Luan Yanner quem se intrometeu e resgatou o general He. Neste ponto ela e seu mestre são realmente parecidos. Mesmo assim, a imperatriz fingiu frieza. Eu não me importo. Mestre, o senhor não sabe? Agora o senhor é o grande demônio que todo mundo conhece e quer eliminar. O que precisa ser resolvido, logo terá alguém para resolver. A imperatriz disse isso querendo dizer que Xu Feng deveria ignorar aquela cultivadora e voltar para a cidade, que outra pessoa viria ajudá-la. Mas Xu Feng imediatamente rebateu. Que besteira você está falando? A imperatriz ficou pasma ao ver o mestre reagir tão seriamente. Xu Feng se levantou e continuou. Se fosse tudo como você diz, essa pirralha já teria morrido inúmeras vezes. A imperatriz testemunhou tudo desde o início, então sabia de todos os perigos que a cultivadora enfrentou. As palavras de Xu Feng não poderiam estar mais certas. O mestre sabia que Yanner era uma garota bondosa, que sempre carregava consigo uma crença positiva no mundo. Você deve ter sofrido muito nesses anos, não é? Agora, seu mestre está de volta, você pode ser você mesma à vontade. Mesmo que o céu caia, seu mestre a protegerá. Essas palavras atingiram diretamente o coração sensível da imperatriz. Por um instante ela se sentiu emocionada, com o interior como se estivesse sendo curado. O olhar e a expressão diziam tudo. Mordendo os lábios por um momento, a imperatriz murmurou, que idiota. Xu Feng não ouviu direito e ficou perplexo. A imperatriz se afastou e disse, o que eu quis dizer é, tudo bem, com o mestre aqui, a discípula não precisa mais se preocupar com os problemas mundanos. Agora que tudo está resolvido, mestre, volte para a cidade o mais rápido possível. Não fique aqui nem mais um pouco. Senão, eu vou cortar suas pernas de verdade. E depois fazer uma sopa. Enquanto falava, a imperatriz olhou para Xu Feng com um olhar cheio de encanto, mas também com seriedade. A imperatriz não estava brincando. Dito isso, a mecha de consciência feroz da imperatriz deixou o corpo do general Tai Ha, dando lugar à mecha de consciência azul de Tie Ha para retornar ao corpo. Um segundo depois, Tie Ha abriu os olhos arregalados, com uma atitude extremamente irritada e nojenta. Tie Ha se arrepiou, eriçou as escamas e gritou, embora Vossa Majestade tenha perdoado você, eu, Tie Ha, ainda não. Vendo essa aparência, Xu Feng sabia que o oponente havia voltado ao normal. Tie Ha seguia Xu Feng resmungando. Vossa Majestade me pediu para seguir você antes de voltar para a cidade, vou te vigiar de perto. Xu Feng suspirou. Ah, que barra, viu? A jornada de Xu Feng agora tem mais um personagem, cada vez mais pessoas o acompanham. Essa pirralha ainda não acordou, deixa eu ver como ela está. Tie Ha interrompeu de repente. Não pode encostar nela, deixa eu ver. Estou cumprindo as ordens de Vossa Majestade, não tenho permissão para deixar você encostar em outra mulher. A general Tai He usou seu olfato de cão para cheirar o corpo de Xiao Qiao de uma ponta a outra. Depois, ela encostou a orelha no peito de Qiao para ouvir os batimentos cardíacos dela. Mas, separada por aquela melancia gigante, não conseguiu ouvir nadinha. Tie He então usou as unhas e rasgou a roupa de Xiao Qiao para examiná-la melhor. Ye Fan, ao ver aquilo, entrou em pânico. Não. Peraí. Tie He se virou, perguntando, o que foi agora? Ye Fan apressadamente cobriu os olhos e explicou, uma moça está examinando os ferimentos, não é legal eu ficar olhando, vou dar uma sumida na floresta rapidinho. Depois, ele meteu o pé correndo pensando por dentro, todo feliz. Com ela cuidando daquela pestinha, não preciso mais me preocupar. Agora, finalmente, posso ir para a Gruta da Terra Abençoada. De repente a espada serrilhada da General Tai He voou zunindo e fincou bem na frente dele. Ye Fan parou na hora, sem ousar correr mais. Se não se sentir confortável, apenas vire as costas e feche os olhos, mas não saia do meu campo de visão. Esta é uma ordem de Sua Majestade. Ye Fan suou frio sem ousar retrucar uma palavra. Não vendo Ye Fan responder, Tie He rosnou. Venerável, está me ouvindo? Ye Fan, ainda de costas, perguntou. Já entendi, como está aquela garotinha? Tie xingou mentalmente. Que homem desprezível.
e depois respondeu: um espírito charmoso invadiu seu núcleo interior, não é fácil de lidar. Só podemos usar um método conservador para fazê-la acordar primeiro. Yefan pensou: normalmente nestes casos o corpo espiritual deveria ser extraído do corpo e restaurado com técnicas. Mas isso geralmente causa danos ao corpo. Método conservador? Será que é uma nova técnica desenvolvida pelos descendentes? Yefan se virou para espiar o que estava acontecendo. E de repente viu a General Tai Hei tirando as próprias roupas. Suas costas estavam cobertas de cicatrizes de batalha de centenas de confrontos. No entanto, sua bunda cheia e redonda estava perfeitamente lisa, sem um único arranhão. Tai Hei lançou um olhar cortante. Yefan, assustado, virou-se rapidamente. Depois, os gemidos de Xiao Qiao soaram, e Tie disse: então está reagindo. Então era aqui que estava. E então Qiao gemeu: por que essa faixa está tão apertada? Yefan, ao ouvir essas palavras, já não conseguia pensar em nada puro, e não ousava espiar de novo. Ele pensou consigo mesmo: é melhor eu não ser mais curioso. Só naquela noite, quando a lua já estava alta no céu, o processo de cura de Qiao finalmente terminou. A General Tai Hei se levantou, espreguiçou-se e deixou o vento bater um pouco. Seu corpo estava coberto de suor. Por ora, já deu. Pelo estado dela, deve acordar em breve. Assim o venerável já pode ficar tranquilo, certo? Tie olhou de canto para Yefan, ponto que naquele momento estava murchando de corpo e alma de tanto esperar, e também porque ainda não tinha encontrado um jeito de ir para a Gruta da Terra Abençoada. Ele forçou um sorriso e disse: você teve muito trabalho? Tie perguntou, curiosa: o senhor parece cansado, aconteceu alguma coisa? Yefan pensou: você ainda me pergunta o que aconteceu? Ficar exausto desse jeito só pode ser por sua causa. Por que você não me solta logo? Na verdade, enquanto Tie estava tratando Qiao, Yefan tinha inventado todo tipo de desculpa para fugir. Tipo, espíritos charmosos são muito prejudiciais aos humanos, irei até o covil deles para resolver a situação. Mas, infelizmente, Tie respondeu que a imperatriz já havia enviado um exército para aniquilá-los. Yefan então disse: você se esforçou tanto para salvar as pessoas, deixe-me ir buscar algo para você comer. Mas Tai respondeu que ela estava em jejum há mais de 3 anos. Yefan não desistiu, inventando outra desculpa. Deve haver elixires espirituais crescendo por aqui, quero colher alguns e trazê-los para repor a energia de Tai. Nesse momento Tie já estava bem irritada, e ela retrucou: não tenho medo, não sinto fome, não estou cansada. Venerável, por favor, apenas fique aqui. Yefan suspirou, fechando os olhos com resignação, depois reuniu toda a coragem e disse: na verdade, eu queria sair do palácio. Assim que ele terminou de falar, um pedaço de casca de árvore caiu bem atrás de Yefan. Ué, para que me dar um pedaço de casca de árvore agora? Yefan olhou para a casca de árvore e ficou totalmente paralisado. Acontece que a General Tai entendeu de propósito a palavra sair do palácio como ir ao banheiro, e o pedaço de casca de árvore era para se limpar. Ela queria que Yefan fizesse suas necessidades ali mesmo, sem permissão para sair. Yefan estava furioso, sem poder fazer nada e sufocava por dentro. Eu disse claramente que queria sair do palácio, mas no fim, não consegui escapar. Embora eu goste muito de cachorros, é no quilo, no prato, e não de gente irritante e sem noção como você. Após uma profunda batalha interna, Yefan resumiu tudo em uma única resposta: não é nada. Tie sabia perfeitamente o que Yefan estava pensando, e não quis tocar no assunto, apenas o lembrou suavemente. O ti desta cultivadora foi gravemente danificado. Sua recuperação é apenas temporária. Mais tarde, ela terá que encontrar elixires espirituais para se nutrir. Já é tarde da noite, então não será fácil encontrar nada. Depois de tanto esforço até agora, esta serva está realmente um pouco cansada. Tai disse enquanto se espreguiçava para relaxar os músculos e aliviar o cansaço. Que tal descansarmos aqui e procurarmos os elixires espirituais ao amanhecer, venerável? Yefan ouviu estas palavras e imediatamente percebeu que a oportunidade havia chegado. Ele concordou imediatamente, deu um tapinha no ombro de Tai e disse: descanse bem, eu ficarei de olho nas duas. Tai sentiu que havia algo de errado com aquele tapinha no ombro. Antes mesmo que ela pudesse questionar, sentiu o mundo girar, as pálpebras pesadas como 1000 quilos, e um sono avassalador. Em um instante ela desmaiou e caiu no chão, de bumbum para cima. Yefan então pediu desculpas. Eu pressionei seu ponto do sono, fique tranquila e descanse bem por enquanto. Yefan simplesmente deixou as duas beldades dormindo juntas, e depois vazou rapidinho.
No instante uma brisa soprou, e ela sentiu que Ye Fan havia partido. Terré, só então abriu os olhos. Acontece que ela havia fingido desmaiar de propósito. Xiao Qiao também abriu levemente os olhos para espiar. Isso me faz lembrar da frase de Yin Su, mãe de Zhang Wuji. Filho, lembre-se bem, quando crescer, jamais confie nas palavras de uma mulher. Quanto mais bonita a mulher, mais fácil é enganar as pessoas. Acontece que todos esses movimentos foram planejados previamente pela imperatriz. Antes de ordenar que Tierra agisse, a imperatriz disse: Xiaoxun, meu mestre é uma pessoa de coração mole, não fique de olho nele de perto demais. Deixe uma brecha na hora certa para ver se o mestre está realmente apenas ajudando. Então Tierra seguiu o plano e usou uma armadilha para pegar o inimigo. Ela inteligentemente se mostrou dura e branda no momento certo, aproveitando a negligência para deixar Ye Fan atacar. E então secretamente o seguiu para investigar. Vendo Tierra se levantar, pegar sua espada e perseguir Ye Fan, Cao sentiu seu interior tremer sem parar. Meu Deus, orelhas de animal e cabelo prateado, não pode ser engano. Ela é a general Tierra, a mão direita da imperatriz. Olhando para essa forma, ela está querendo perseguir aquele pirralho. Cao rapidamente se levantou e a impediu. Espere, mas ela percebeu repentinamente que suas roupas haviam sido rasgadas em algum momento. Ela então rapidamente pegou a bainha rasgada e cobriu seu peito, pensando sem parar. Por que minhas roupas estão tão rasgadas? Além disso, ainda resta um pouco de dor no meu núcleo interno. Cao abraçou seu rosto em confusão. Será que durante minha inconsciência, Tierra percebeu e bufou. Oh, você acordou? Você foi invadida por um demônio sedução, seu núcleo interno está instável agora, então não se mova aleatoriamente. Cao ficou extremamente surpresa e não conseguiu se conter, exclamando: um demônio sedução? Espere, ele invadiu minha mente? Cao rapidamente procurou em suas memórias e viu muitas cenas insanas. São realmente cenas inacreditáveis, mas que diabos é essa forma de cachorrinho? Ela ficou tão chocada que distorceu sua forma em um instante, não parecendo mais humana. Depois de todos os seus cálculos, Cao não esperava ser controlada por um demônio sedução. Eu nunca fui tão rude na frente dos outros. Espere, agora estou bem. Será que foi aquele cultivador masculino que me ajudou? Será que nós fizemos aquilo e aquilo? De repente, sinto uma sensação boa no meu corpo. Nossa, parece que ainda sou atraente. Cao continuou imaginando todos os tipos de coisas aleatórias em sua cabeça. A general Tierra mostrou desgosto em seu rosto, mas ela não se importou muito. Ela disse uma frase para Cao e continuou em frente. Continue assim. Cao, animada para encontrar Ye Fan, perguntou: a general está indo procurá-lo, certo? Me deixe ir junto, preciso agradecê-lo muito por ter sacrificado sua vida para me salvar. Não tenho outra maneira de retribuir essa bondade a não ser com minha vida. Tierra não aguentou mais. Então se virou, agarrou Cao e a olhou com um olhar frio e cheio de ar gélido. Então, Tierra sorriu ironicamente e disse: eu não tinha percebido que você era uma pessoa tão leal e justa. Cao tirou a mão de Tierra e respondeu: o que a general está dizendo? Ser ingrato é pior que cuspir no prato que comeu. Tierra falou uma coisa que deixou Cao em choque. Que belo discurso. Então me retribua com seu corpo, afinal eu sou sua benfeitora. Cao imediatamente se desiludiu, e a cena de Ye Fan e ela brincando de marido e mulher em sua imaginação se desfez instantaneamente. O quê? Cao gritou furiosamente, incapaz de acreditar no que ouviu. Por que isso aconteceria? A general Taiha desembainhou sua espada serrilhada e lançou uma torrente de energia de espada roxa que voou pelo ar. A energia da espada então formou um círculo, cercando Cao, transformando-se diretamente em uma pequena barreira, impedindo Cao de sair. Além disso, essa barreira também pode impedir que demônios comuns ataquem por dentro. Bem, os pensamentos de sua santidade não são algo que você possa entender. A pessoa que sua santidade quer é a imperatriz. Você é apenas uma pequena estrela, como pode competir com a lua brilhante? Fique tranquila aí dentro. Essa barreira pode protegê-la completamente. Não tenha mais ilusões. A general Taiha partiu assim. Cao olhou com um olhar um tanto triste. Mas não triste porque a oponente era a imperatriz, mas triste por não ter conseguido cultivar em dupla com Ye Fan. Eu sou jovem e eu ainda quero cultivar em dupla. Cao mordeu os lábios, recusando-se a se render. A essa altura, o General Taihe já havia usado seu King Gong para percorrer uma certa distância. Embora sempre tenha sido leal à imperatriz,
Desta vez Tierra estava um tanto hesitante em seu coração. Sua Majestade. Por quê? É realmente necessário que seja ele? Acontece que Tierra e a Imperatriz Luan Yaner também eram próximas há muito tempo, então desta vez, Tierra provavelmente desenvolveu sentimentos pela Imperatriz. Desta vez, recebeu a ordem da Imperatriz para encontrar Yefan. Tierra não pôde deixar de sentir um pouco de ciúme. Ela rangeu os dentes e sussurrou. Yaner, por quê? Tierra ficou emocionada e não conseguiu conter as lágrimas. Neste momento, de repente uma voz soou por trás. General! Tierra se virou e inesperadamente viu Xiao Qiao alcançando-a. O quê? Claramente eu te prendi aí. Ela também não esperava que sua formação não pudesse prender esta pequena cultivadora. Xiao Qiao segurava um talismã ainda queimando e respondeu, eu tenho meus próprios métodos, general. Não se preocupe com isso. Tierra então estendeu lentamente 2 dedos, e 2 correntes de energia espiritual se condensaram nas pontas dos dedos. Eu a subestimei. Será que preciso usar um ataque mais poderoso? Estava prestes a agir quando Qiao de repente falou, general, você entendeu mal. Eu não gosto dele, eu só anseio pelo corpo dele. Tierra ficou furiosa. Ah, que pessoa desavergonhada! Enquanto Tierra e Xiao Qiao ainda estavam discutindo, em outro lugar, Yefan havia chegado ao seu destino. Ele pousou suavemente no chão usando sua técnica de leveza suprema. A névoa no chão desapareceu lentamente. Yefan olhou para a entrada da caverna com uma expressão nostálgica. Finalmente cheguei aqui, morada abençoada. A terra aqui é rica em energia espiritual, as ervas espirituais são exuberantes, e a paisagem é desolada. Fora da entrada da caverna, há também vestígios de construções em ruínas, vagalumes incontáveis na caverna, um cenário extremamente romântico. Mas a morada abençoada é profunda e insondável, deixando uma sensação inexplicável de terror. Ao longo dos anos, nenhum casal ousou permanecer aqui. Quão grande meu segundo discípulo deve estar agora? A cena desolada da entrada da morada abençoada deixou Yefan um tanto confuso.